Muito boa noite, meus cachorreiros, sejam bem-vindos. Mais uma terça-feira aqui. Agora nós temos uma mudança na nossa grade. Não traremos mais episódios. Se liga nessa, Lula. 3 vezes, a gente fazia, né? 3 vezes por mês, sempre às 21 horas e 3 minutos. 2 mais 1 dá 3 e 3, então era tudo 3. Um triálogo, um bate-papo onde nós batemos papo e 3 pessoas aqui, tá? Nas cadeiras de tripé, né? Estamos sentados aqui. Essa aqui não. Numerologia na veia aqui, hein? Só que a gente vai mudar um pouquinho esse esquema, porque nós encontramos um outro viés que dá mais certo. Então não será mais agora 3 vezes. Então, para vocês que estão assistindo a gente nesse episódio, fiquem atentos. A gente vai avisar, terça-feira, 21h03, vai ter episódio. Porque às vezes as pessoas vêm me cobrar. Rafa, mas semana passada não teve. Aí eu tenho que ficar explicando. Não, mas é que a semana passada foi o primeiro do mês, e são 3. Ou então, não, se o mês tem 5 terços, sabe? Então foi isso. Entendi. Então, só avisando vocês, galera. E, mais uma vez, estamos aqui com outro amigo meu, né? Tô ganhando, elas não trazem ninguém. Hoje é 25 já, são todos meus. Eu posso falar que eu conheci a Cintia antes. Isso é verdade. Mas eu que te chamei. Mas estamos aqui com um parceiro nosso aqui, que veio trazer um pouquinho da experiência, tanto de vida... e da vida com os cães, né? E tem muito a agregar, muito conhecimento. Eu tô fazendo curso de vocês lá. Bacana. Espero que esteja gostando. Fazendo curso de faro lá, mas eu não quero falar só sobre faro, eu quero que a gente fale sobre muitas outras coisas, até pra gente trazer conteúdos, não só para quem não gosta, para quem gosta de faro, mas para quem não gosta também, mas que tem essa noção. Uhum. Então, cara, seja muito bem-vindo, vou deixar você se apresentar, falar com a galera. Quem é você? Onde você veio, o que você faz, o que você come, o que você deixa de comer, como se reproduz. Bora. E junto comigo aqui a Cíntia, mais uma vez, que vai me ajudar a conduzir e a bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado. Primeiramente, vamos explicar o meu apelido, né? É Lula. Isso é muito bom. É verdade, eu não sei. Por que você chama Lula? Por que seu apelido é Lula? Pelo mesmo motivo do presidente, que como o nome dele é Luiz, de batismo, todo Luiz em Pernambuco recebe o apelido de Lula, é automático. Eu sabia. Tipo Chico para Francisco, lá tem esse regionalismo. Tem vários, né? Por exemplo, Severino em Pernambuco é Bill. Agora, a etiologia disso não tem nexo. A minha mãe é pernambucana, então meus avós sempre me chamaram de Lula porque meu pai era Luiz. Então, para não ter o Luiz, o Luizinho, era o Luiz e o Lula. Então, esse apelido eu carrego aí desde a infância. E você é nascido... Paulista. Você é paulista. Meu pai paulista também, paulistano. Mas aí dos meus avós, então esse apelido pegou desde cedo e ficou. Caramba, achei que você era tipo super fã, assim. Não, aí você vai pegar, cada vez vai encontrar aí vários Lulas. Pensa assim também. Outro dia eu fui no prédio de um amigo, me identifiquei na portaria, né? Falei, fala para ele que o Lula chegou. Aí o porteiro super respeitoso. Ô, seu Fred, o senhor Luiz está aqui embaixo. Falei, o cara é da terrinha, né? O cara já fez a tradução ali. O cara foi esperto. Mas e aí, Lula? Nascido em São Paulo, não moro mais em São Paulo, moro no interior de São Paulo. Sou médico veterinário, formei na Universidade de São Paulo, fiz 20 anos agora de formado. Caramba, hein? Já passou o tempo. Trabalhei bastante tempo em indústria farmacêutica, trabalhei com vendas a campo e depois fui para o headquarter, que eles falam, né? Fui para a sede das empresas, onde eu trabalhei na última empresa, eu trabalhava ali fazendo uma interface com o Ministério da Agricultura. Então, todo medicamento que você tem veterinário, você olha ali na caixinha, tem um médico veterinário responsável, e aí essa equipe monta os dossiês, faz a análise daqueles produtos, tanto de fabricação, quanto de eficácia, quanto de segurança para uso. Todos esses testes compilados e apresentados num dossiê no momento pro lançamento desse produto. O órgão regulador na esfera veterinária é o Ministério da Agricultura e na humana é a Anvisa. Então, no Ministério da Agricultura, os personagens que estão lá daquele lado, os funcionários públicos que estão lá, são concursados. O MAPA hoje, ele, que é o nome que a gente está, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele engloba ali praticamente médicos veterinários e agrônomos. Entendi. Então, era um concurso bem interessante,
né, que esses colegas passaram, e quando eu estava do lado daqui da empresa, comecei a flertar para ir para o lado de lá. Então, comecei a estudar para o concurso, era ali nos anos de 2011, oportunidade de abrir, comecei a estudar, e no meio do caminho apareceu outro concurso nada a ver, que outro amigo já tinha concursado, que era o de perito criminal. E eu confesso que na época mal sabia o que era o cargo. Né? O melhor jeito de traduzir um perito criminal é o CSI, né? É o cara que vai na cena de crime, faz coleta os vestígios e faz as análises, transforma aquilo num laudo dentro de um processo que vai ser apresentado para investigação. Aí concursei, passei, e hoje eu completo, agora, em outubro completarei 12 anos já de perito criminal. E aí no meio desse caminho, dentro da perícia, como médico veterinário, uma hora fui atuar ali ajudando, a gente via que os colegas pediam bastante ajuda com maus tratos animais, né? Que algumas coisas ali você consegue caracterizar, mesmo não sendo veterinário, que a perícia no estado de São Paulo ela é multidisciplinar. Então, eu tenho colegas de equipe que são engenheiros, agrônomo, físico, nutricionista, e quando chega no local de crime, a minha formação, a dele, vai ajudar. De alguma forma, você tem que ter conhecimento para fazer aquilo. Esse conhecimento ele advém da ACADEPOL, da Academia de Polícia. Mas, obviamente, eu, como médico veterinário, para atuar num desabamento, numa colapso de estrutura de um prédio, o meu conhecimento seria muito superficial. Então, a gente tem algumas ações que a gente consegue fazer iniciais, mas o laudo, propriamente dito, das causas, vai ser assumido por um engenheiro concursado ali da nossa equipe ou do nosso núcleo de trabalho. Então, isso acontecia com os laudos de medicina veterinária, né, dos maus tratos. Eles sempre procuravam a ajuda de algum colega médico veterinário para corroborar ali o que eles escreveram, ou para tentar fazer uma análise daqueles animais, né? E nisso acabou aparecendo na perícia a ideia de fazer um projeto de cães de detecção para a cena de crime. Na cena de crime a gente tenta encontrar os vestígios ali, a arma, e uma coisa muito recorrente, né, que são as identificações das pessoas que estiveram ali de alguma forma, a tal impressão digital, só que tem uma outra ferramenta ali que também é bem importante, que é o DNA. Então, a gente vê bastante em série de TV, né? Conseguir identificar o DNA do autor do crime, né? Como é que a gente acha esse DNA? O DNA da pessoa, ele está desde as células de descamação, né, do epitério, a saliva que a gente deposita, ao sêmen, no caso de uma violência sexual, ou ao sangue. Né? Você tem um conflito ali, uma morte violenta, onde tanto aquele sangue pode ser só o da vítima ou do autor. Então, dentro do sangue, você tem algumas células nucleadas que você consegue extrair o DNA e fazer uma identificação da pessoa. Não é uma identificação que você põe lá e aparece a foto da pessoa. Ou vai ser um confronto com uma pessoa suspeita, eu coleto o material biológico da pessoa e confronto com aquele que eu coletei no local, ou existe um banco nacional que já foi algumas pessoas. Então, aquele DNA, às vezes, é alimentado um DNA que não é identificado. Então, às vezes, acontece de um local que você faz e apresenta aquele DNA e dá match com uma amostra que tem um rótulo numeral, mas que não sabem de quem que é. Mas o que você sabe? Que aquele indivíduo estava nesse local e num outro local coletado. Então, mas a gente ainda não sabe quem que é. Vincula a presença dele em mais de um local. E nisso, uma dessas amostras que eu falei, que um desses vestígios que seria interessante de achar, é o sangue. Mas nem sempre o sangue ele é visível no local. Seja porque a quantidade dele foi pequena, ou porque ele foi intencionalmente lavado, limpo, né? Quando o autor quer prejudicar a cena de crime. Então a gente fez um trabalho de um treino de cães para tentar detectar esse tipo de vestígio. A gente tem produtos químicos, né, que ajudam. O mais famoso aí que a gente vê na TV é o luminol, que a gente borrifa no ambiente escuro, ele tem uma fluorescência, mas tecnicamente é bem mais complexo que isso, né? Essa fluorescência não salta tanto aos olhos, você tem que usar uma... Não, a luz advém da reação mesmo. Ele cria... daquela luz negra, então. Mas você precisa de um sensor que capte aquela luz fraca, e a própria máquina fotográfica. Quando a gente vai fazer uma foto com um nível de luz muito baixo, por exemplo, numa rodovia, um flash não funciona muito bem. Então, o que a gente faz? A gente coloca aquela câmera para ela ficar com uma exposição, um tempo de exposição maior. Então, você trabalha ali os ISOs, mas em vez do obturador fazer isso aqui, ele fica aberto.
e vai entrando luz. Entendi. Tanto que tem um pessoal que faz arte com isso, né? Desenha, Sim. porque como está aberto, ele vai impressionando o sensor e vai gerando aquela imagem. No nosso caso, numa rodovia, quando você deixa uma exposição, por exemplo, de 15 segundos aberta, normalmente é uma exposição menor que 1 segundo, né? Milésimo segundo, ela abre e fecha. Né? Você deixa 15 segundos aberto, aquela luz que foi entrando transforma aquela rodovia praticamente de dia. Você consegue ver tudo claramente. E a gente pode também complementar com a passagem da lanterna, né? Você vai progredindo no local, dando pinceladas de luz para melhorar. E com o luminol é isso, a gente posiciona. Então eu quero descobrir se nesse pedaço de mesa tem sangue. Eu vou posicionar um tripé, a câmera, vou fazer uma foto desse pedaço da mesa. Então quando eu olhar na foto com luz, vai ser um pedaço de mesa. Eu vou apagar tudo, vou jogar o reagente. Vai fazer um brilho tênue, com a exposição maior, e aí vai aparecer uma bolinha de luz. Se você só visse essa foto, ia aparecer uma bolinha de luz. Só que como você tem a foto anterior, você sobrepõe as imagens. Então aquela foto bonita que a gente vê do luminol brilhando, na verdade é uma foto no claro e uma foto da reação no escuro sobreposta. Então um chinelo, por exemplo, você consegue ver que pedaço do chinelo. Só que de nada adianta só você conseguir visualizar que tem uma provável mancha de sangue ali. O luminol ele é um indicativo, né? Ele pode reagir com outras substâncias. Então a gente fala que é um processo de triagem ou é um método presuntivo, o termo que a gente usa. Mas eu vou coletar uma amostra e vou testar para sangue. E aí eu testando para sangue, falando que é sangue, eu coleto uma porção daquela amostra, que supostamente vai ter DNA, e mando para o laboratório de biologia para fazer essa análise. Mais ou menos essa cadeia. Mas, como no mundo real as coisas podem ser diferentes do planejado, junto com o pessoal do Projeto K9, né? Quem não conhece o Projeto K9 é um grupo de sinotécnicos que trabalham em diferentes áreas, sejam públicas, né, nas polícias, de diferentes polícias. O fundador do Projeto K9 é o Thiago, um policial civil da região lá de Franco da Rocha, um amigo nosso. Ele teve aqui já. Teve aqui. Acho que é o episódio 2, né, do Thiago. E o Thiago, ele teve essa ideia a gente brinca de montar um campo neutro para se falar de sinotecnia. Porque, querendo ou não, instituições públicas, ela tem seus ritos, né? Para você fazer uma visita, para você dividir conhecimento técnico. Então, tem os ofícios, as autorizações. No Projeto K9, o encontro desses sinotécnicos ele é aberto. Então, a gente organiza seminários, palestras, treinamentos presenciais, faz a formação de cães. Então, hoje, pelo Projeto K9, a gente tem um grupo de cães formados para detecção de sangue. Tem um grupo de cães formados para detecção de restos humanos. Como eu faço parte do Projeto K9, e esses cães de detecção de sangue, eles acabavam sendo procurados com o intuito de encontrar restos humanos. Então, pessoas desaparecidas, não no círculo de desaparecimento natural, como se fosse um acidente, mas nos desaparecimentos intencionais, né? Os tais cemitérios clandestinos, ocultação de cadáver. Então, dentro de uma investigação policial. Então, aí, junto com o Thiago, a gente pegou esses cães de detecção de sangue e estendemos o treinamento para detecção de cadáver. E aí, se for falar dessa parte de treinamento, aí também tem bastante coisa para conversar, porque treinamento de um cão para todos os cães é você trabalhar o comportamento dele, né? Você gerar o interesse dele replicar um comportamento através de um reforço. Então, o treinamento de detecção, ele é isso também. E qual que é o comportamento que a gente deseja? Que o cão vá buscar um odor de interesse nosso. Então, assim, por que um cão procura entorpecente? Se você soltar um cão no mato, um cão que nunca treinou, ele nunca vai... Ele pode até mostrar curiosidade por aquele objeto que tem um cheiro diferente. Mas na cabeça dele, você não fala, cão, vai lá, procura maconha. Né? Você faz um processo de condicionamento desse cão, assim como num busca-pet, ele busca por outro animal. Então, você condiciona aquele comportamento e quando ele demonstra esse comportamento de busca, se dirige e faz uma indicação, porque também é importante que no momento que ele encontre, ele faça uma indicação que a gente reconheça que ele encontrou, não só uma mudança de comportamento, mas uma mudança de comportamento explícita, né? Um latido, um sentar, um deitar. Né? O Dexter ele tem uma bem peculiar, né? Quando ele faz a identificação
do sangue em cima de uma superfície que a gente não enxerga, ele encosta o nariz, assim, não chega a encostar, fica milimetricamente parado próximo à fonte de odor. Então você vê o cachorrinho Congela. como se fosse um desenho do pica-pau ali, ele congela com aquele apontamento. E com a minha liberação com o clicker, ele vem e eu faço um reforço com um pagamento para ele, né? Seja verbal, seja um petisco. E tem as indicações também por latido, né? Que Vocalização. a vocalização, quando a gente migrou, isso foi engraçado, né? Porque eu fiz o trabalho de detecção do Dexter para cadáver, eu fui para Brasília com ele, que dentro de um desses seminários que a gente participou. Peraí, quem é o Dexter? Boa pergunta, né? Como surgiu o Dexter na sua vida? Quem é o. E por que Dexter? Vamos lá. Dexter da série é um perito criminal, psicopata, esse especialista em manchas de sangue, né? Como eu procurei o Thiago no Projeto K9 para me auxiliar a me treinar e me formar como formador de cães de detecção, eu comecei o meu treinamento com o Thiago com um cão dele, que é o Rambo. Tá. Rambo acho que é autoexplicativo, né? É um pastor malinois magnífico, com um comportamento bem ativo, assim, bem bacana para o trabalho. E o Thiago foi me formando como condutor daquele cão e como treinador daquele cão. Foi um desafio, porque o Thiago ele tinha muita... a especialidade dele era em cima de entorpecentes, e ele já tinha trabalhado com busca de odor específico, né, de pessoas desaparecidas, o Mantrailing, né? E aí a gente criou toda uma discussão sobre como apresentar o odor de sangue, né? O que é o odor de sangue? Porque quando a gente pensa num odor, esse odor biológico, né, no caso de um cadáver, do sangue, ele é diferente de um odor de um entorpecente. O odor do entorpecente ele tem uma assinatura de odor que, por mais que passe o tempo, aquela assinatura ela pode diminuir ou oxidar um pouco, mas a essência dela se mantém. O odor que a gente fala dessa fonte... O biológico... É que o biológico talvez não seja o termo mais feliz que eu usei, porque, querendo ou não, o entorpecente, né? Mas sim, pensando mas eu acho que ele é... um odor de decomposição, né? A gente pode pensar assim, do sangue do cadáver, ele é mutável. Ele vai se alterando de dia para dia. Você tem a desidratação daquele sangue, oxidação, influência de radiação solar. E o principal, né? A gente não vive num meio estéril. Então, se eu pingar uma gota de sangue aqui, essa mesa tem bactéria, tem fungo. Já muda, já começa a decompor. Então, os substratos do sangue, proteína, gordura, açúcares, eles já começam a servir de alimento para essa microbiota. E essa microbiota começa a quebrar essas estruturas, e esses subprodutos, às vezes, têm uma pressão de vapor maior, por terem tamanhos menores, que é a tal volatilidade. Então, você começa a ter volatilidade desses subprodutos. E aí... vou falar esdrúxulamente para a galera entender, a volatilidade é quando a gente vai pensar em algo que está saindo. Então, suponhamos o gelo seco, eu acho que é foi o exemplo mais lúdico que eu achei. O que é o gelo seco volatilizando? É quando a gente vê aquela fumaça saindo. O gelo seco tem uma peculiaridade, porque o gelo seco é um gelo de gás carbônico. Você consegue pegar o gás carbônico, colocar muita pressão nele e você joga a temperatura dele para menos 80 graus com essa adição de pressão. E ele solidifica. Só que se eu colocar uma pedrinha de gelo seco aqui na mesa, ela não molha a mesa. Ela sai do estado sólido para o gasoso. Ela sublima, né? Que nem uma pedrinha de iodo, por exemplo. Então, aí o que a gente faz, né? Nesse exemplo que a gente dá em aula normalmente, eu coloco o gelo seco num frasco, num balde com água quente. Então, quando esse gás carbônico gelado sai em contato com a água quente, ele tem uma condensação e a gente passa a ter uma visualização daquelas plumas. Uhum. Então, uma forma lúdica de tentar mostrar para o aluno como que essa dispersão de vapores tem um comportamento no meio ambiente, que é o que o cão enxerga do odor. É engraçado a gente usar o termo enxergar por um sentido tão diferente que é o olfato, né? A gente é visual, extremamente visual. Um barulho que apareça ali, por mais que a nossa audição a gente vira e olha. Né? O cão, ele tá parado e ele vai para onde o nariz dele aponta, né? Ele tá o tempo inteiro, parece que em Nárnia, que na verdade não, o cérebrozinho dele tá pensando naquelas moléculas que estão flutuando. Tem até uma frase bacana da Alessandra Horowitz, que é uma comportamentalista, que ela fala que o cão enxerga o futuro. E realmente, porque aquele odor que não tá de algo que não é presente naquele ambiente, de uma pessoa que está chegando, o cão já percebeu a presença da pessoa antes de virar a esquina. Cheiro da chuva, né?
e ele identifica o passado também, né? Quem faz a parte de busca, né, de man training ou de busca pet, consegue identificar a passagem de um indivíduo pela decadência daquele odor. Então, aquele gradiente de odor vai mudando do mais forte para o mais fraco. O mais fraco é passado, o mais forte é cada vez mais próximo ao presente até a gente chegar na fonte do odor. Então, aquela trilha de passos ali vai tornando o cão do passado cada vez em direção ao presente, né? Dentro dessa parte aí do Rambo, né, do aprendizado, da compreensão do odor do sangue, foi quando eu resolvi visitar um canil de Beagle para ver filhotes de Beagle. Ah, se ferrou. Exatamente, a maior lenda do mundo. Cagada. Né? Era Vocês usaram o canil só pra ver. Só para dar uma olhadinha. A maior mentira Não que façam existe. isso. A maior mentira que existe. Não, eu vou lá, só vou ver. Mano, esquece, não vai, velho. Vejo, acho que eles estavam com 45 dias. Não vai. Só tem orelha, barriga, Não. né? E uma peculiaridade do canil do Dexter é uma linhagem lá de Pindamonhangaba, né? O canil, eles são grandes. Eles têm a pata desse tamanho. Beagle normalmente tem uma patinha de gato pequenininha e pernalta, e bem ativo, né? O canil do Dexter são os Beagles mais parrudões. A gente vê muito em labrador isso, né? Essa diferença, né? De linhagem. E aí ele com aquela pata gigante. Depois eu te mando uma foto, aí você pode postar essa foto aí A dele. gente coloca ele no filhote. episódio. E aí eu já saí de lá com um contrato assinado ali. Esperei dar o tempo suficiente ali de convívio com a ninhada e com a mãe. E eu falo que ele começou a treinar no primeiro dia em casa, né? Porque dali em casa já começou um processo de ambientação, carregar clicker, socialização. Caixa de transporte. Isso, caixa de transporte é mágico com o Dexter. Eu já fui fazer o treinamento, aquela parte que eu comecei a falar e a gente voltou para falar quem era o Dexter, eu fui para Brasília com ele. Fui de carro, caixa de transporte, eu tinha que acordá-lo nas paradas para falar, fazer xixi. Vamos, bonitão, vamos lá que tá na hora de esticar a perna, comer alguma coisa. É super, super ambientado também. Uhum. Muito mais seguro, né, para o cachorro. Sem dúvidas. E muito mais tranquilo. E quem me convenceu a usar a caixa de transporte foi o dia que eu conheci o Marcão, que é um policial amigo nosso, que estava chegando para um dia de treinamento com um pitbull dele, né? Ele tem alguns pitbulls para treinamento de detecção e para game dog, né? E aí o carro dele estava todo destruído, a lateral. O cachorro pulou do banco de trás para o da frente, puxou a direção, ele bateu no guarda-reio, quase se acidentou. Então eu falei, não quero isso para mim. Então comecei o trabalhinho ali do Dexter desde muito cedinho com a caixa de transporte. Nossa, eu sou muito chato com caixa, velho. Todo cachorro que eu pego, a primeira coisa que eu faço é caixa, velho. Ensina caixa. Eu vou daqui na padaria, eu vou na caixa, velho. E é uma pena que quando a gente põe um vídeo do Dexter na caixa de transporte na estrada, a primeira frase que eu leio assim, é coitado. Coitado não, gente. O cachorro, ele dormindo dentro da caixa, ele tá confortável, ele tá seguro, que Deus me defenda, capote, mais fácil eu me machucar, e ele tá ali na caixa dele, que é toda forrada. A gente vai pra Aparecida uma vez por mês. Eu faço lá Aparecida faço um ao vivo lá em Aparecida uma vez por mês. E o cara que vem me buscar, né, o motorista deles lá, vem me buscar e fala, mano, nem parece que eu tô levando um cachorro no carro, cara. A Scully entra, do jeito que ela entra, ela dorme, só a gente para também, aí desce, faz um xixi e tal, e chão de novo. E fala, cara, como é fácil, o cachorro não dá um latido, não nada, tipo, é muito fácil. Aí ele conta os casos, né, que, tipo, antes de ter eu lá, já faz, sei lá, 3 ou 4 anos que eu tô indo direto. Mas foram outros profissionais de diversas áreas, com bicho e tal, não sei o que. Ele fala, cara, uma vez eu fui pegar uma mulher com um cachorro, o cachorro veio causando dentro do carro, numa zona, e no programa, e não sei o que. Aí eu falei, cara, ela voltou. Aí ele falou, nunca mais. O cachorro que tá confortável, ele dorme, ele não faz barulho, né? O cachorro tá desconfortável, ele vai tentar se manifestar, ele vai bater a pata, ele vai vocalizar. E, inclusive, isso de não perceber do cachorro, eu fui com um colega veterinário, amigo meu, que em Brasília tem um amigo de sala, né, que mora lá. E aí ele falou, não, vou contigo. Ele sabia que eu ia passar uma semana e sabia que o Dexter ia. Só que eu fui buscá-lo, era umas 4 horas da manhã, né, para fazer a estrada render. Quando eu tava lá para Ribeirão Preto, ele falou, você não vai trazer o Dexter? Eu olhei atrás. Na caixa. Desde que saiu das 4 da manhã, falei, tá longe ainda do horário dele acordar, cara. Ele não vai acordar.
Tava lá no fundinho da caixa ali, o carro aqui é grande, né? Tava lá pro fundo do carro ali, dormindo, que nem uma pedra. Ô, mano, me diz uma coisa, e por que você escolheu um Beagle? Tem alguma coisa assim? Tipo, óbvio, você foi no Canils, você já foi com alguma coisa na cabeça, né? Tipo, A primeira ideia que eu queria era um cão menor. Tem um colega da Bahia, que é o Bastos, ele é de um grupo tático da Polícia Civil, que faz busca de entorpecente, então você olha aqueles caras lá de 1,80 m com ele é arma gigante, né? desse tamanho e com um cocker. Ah, o Cocker Preto. Exatamente. Eu sei quem que é esse cara. Barbão, Eu assim. sei quem Eu que não é. o conheço pessoalmente, mas o Thiago, eu falo, o Thiago é o embaixador da sinotecnia no Brasil, né? Eu conversando com o Thiago, não, eu conheço, mandou um áudio pro cara e perguntou por que ele estava usando o cocker. E aí ele foi super bacana, deu um áudio extremamente detalhado falando do transporte, que as operações às vezes acontecem muito cedo, então eles vão na véspera, hospedam no local, da índole do cachorro, da interface do cachorro com a população, porque às Contato, vezes né? você não precisa de um Pessoas cão não têm medo, ostensivo, né? Você está fazendo uma busca de detecção, né? Se pensar em aeroporto, que tem uma interface grande com o público, você desce ali no Chile, o Chile tem um trabalho de detecção muito forte, né? Para não entrar sementes, Chile, alimentos. Peru é muito forte também. Então é labrador e beagle. Você vê para todo lado. Por quê? Alguém vê um labrador e fala, que fofo. Eu falo que eles têm um green card ali, né? Que tem uma interface amistosa. Então pensei num cão pequeno para transporte, para, querendo ou não, custos, né? Você vai pegar um medicamento, mais barato. É miligrama por quilo de animal. Não, né? comer, né, cara? Comida. Alimentação, ração. E aí, numa pesquisa simples sobre odor, né, sobre comportamento de faro, beagle, né? Quem tem beagle sabe, ele acordou, pisou no chão, o nariz chega primeiro. Ele está o tempo inteiro com o nariz próximo ao chão. Como a busca era por sangue, e o sangue é uma fonte de odor muito tênue, né, quando você esconde uma quantidade de entorpecente num lugar confinado, aquele lugar forma um bolsão e aquele odor vai escapulindo, mas aquele bolsão está lá. O nosso odor não é confinado, ele é um odor superficial que vai desidratando e vai perdendo. Então é muito difícil, é muito tênue aquela fonte de odor. Então o cão ele tem que ser muito preciso, milimétrico, ele tem que ir varrendo como se fosse um aspirador. Muitas vezes só vai identificar se ele passar por cima daquele local. Né? Um cão que está fazendo uma busca num ambiente que tem uma fonte de odor confinada, escondida, ele levanta o nariz, ele faz o venteio e vai buscando a pluma de odor, né, para chegar ali na fonte de odor. No nosso caso, praticamente não tem pluma. É que é muito parecido com a busca de percevejo, né, que é uma busca detalhada. Né? O percevejo, quem não sabe, ele é um parasita muito forte na Europa, Estados Unidos, e aí para você erradicá-lo de um ambiente, por exemplo, num quarto de hotel, não basta só jogar química, né? E, na verdade, nem é muito recomendado por causa do período de carência daquele produto. A ideia é você tentar achar a fonte e ele, por evolução natural, ele não elimina muito odor. O odor dele fica muito contido ao ambiente que ele está. Então, uma técnica é usar um cão de detecção e esse cão ele tem que ser minucioso e passar ali pertinho. Então, a ideia do Beagle foi essa, né? Um cão que tivesse um comportamento de um aspirador ali na hora do... E desde sempre já sabia que era para sangue. Para sangue. E aí foi uma dificuldade fazer o trabalho para o cadáver. Porque ele já estava com aquele padrão de marcação pontual. Uhum. Ele é um cão pequeno, né? Por mais que a gente veja Beagle sendo usado na sua função original de caça, no mato, eles usam 20, né? Não é um só. Um Beagle no mato, ele some. Eu falei, eu vou treinar outro para achar o Dexter, né? Eu vou com busca-pet junto, né? E aí, aí eu levei o Dexter para Brasília para fazer esse treinamento, porque a gente precisa do odor original. A gente até teve um recurso que foi uma ideia nossa do Projeto K9, de levar... Existem uns polímeros que eles impregnam o odor. E aí esse odor fica impregnado por um período longo e passa a ser uma foto daquele odor. Então, falei, pô, se eu levar esses polímeros para lá, eu consigo impregnar e, teoricamente, como se eu estivesse trazendo um fragmento de lá para cá, só que, na verdade, eu estou trazendo um polímero, né? Não preciso de autorizações judiciais para fazer esse trabalho. E aí, quando a gente fez uns treinos de sangue para ele ver, e um colega, né, o Sargento Matias, quem fez esse treinamento comigo, ele falou, Lula, mas tem uma coisa aqui que a gente vai ter que mudar.
Se o Dexter ficar parado apontando com o narizinho, você não vai chegar fora, nele. Você não vai saber onde ele tá. Aí você vai precisar do outro cachorro mesmo, né? Não era brincadeira. Falou, vamos ensiná-lo a verbalizar. Só que o Dexter não late. Ele não é um Beagle típico que late. Ele não curte latir. Uhum. E aí foi engraçado treinar um cachorro para latir, né? Você provocar ali uma vocalização e você reforçar aquela vocalização. Na terceira vez que eu fiz isso, tudo ele pegou muito rápido. Eu tive muita sorte com ele, né? Na terceira vez que eu segurei, eu olhei para ele assim, esperei ele vocalizar, ele ficava balbuciando, só que ele espirrava. Antes do primeiro latido vinha um espirro. Não sei por quê. Acho que é um incômodo dele de latir. Ele espirrava, latia, eu reforçava. Então eu sempre aproveitei nesses churrascos de cenotécnico, eu falei, você já ensinou seu cachorro a latir? Eles não. Ah, espirrar? Eles não. Eu falei, o Dexter sabe espirrar. Aí eu pegava o petisco, eu senta. Falava um espirra ali aleatório, ele dava um espirrão, reforçava e saía andando, e deixava aquela dúvida no público, né? Mas ele sempre dá um espirro antes de latir, não sei a explicação técnica para isso. Talvez é tipo meio cacoete, assim, dele. Eu acho que é desconfortável para ele latir. Tipo o Google, finado Google, né? O Google foi o cachorro que eu trabalhei muito. Era um rastreador, né? Eu trabalhei muito com o Google. Era um mix de Blood com Fox. Era um vira-latão de Bloodhound, vamos falar assim. O Google tinha uma particularidade que ele tem um latido, mas ele tinha um latido que, tipo, quando ele era o latido do urrador mesmo, né? Que não é aquele latido. Ele urrava e na sequência ele já balançava a orelha. Você ouvia ele balançando a orelha. Então ele urrava e já balançava a orelha. Muito provavelmente o comportamento veio porque o próprio latido dele incomodava ele mesmo. Então ele já latia e já sentia o incômodo e já dava uma chacoalhada. E cara, e é louco porque você entra numa pira dessa análise, né? Então essa é uma análise muito de quem tá vivendo e convivendo com um cachorro ali eterno, né? Durante muito tempo. Você fala, esse latido, quando ele late, você fala, vai chacoalhar. Aí quando ele não urra, você fala, não, tá de boa. E era surreal, velho. Isso é engraçado, porque falou do quem convive muito com cão, a gente acha que olha muito para os nossos cães, né? Eu sou fanático, eu sou fã número 1 do meu cachorro. Sei ele é muito previsível, né? Mas talvez não seja porque só é previsível, porque a gente passa muito tempo junto, presta atenção. Mas nada se compara ao contrário. A gente acha que entende deles, né? Ele entende muito ele mais. Ele entende tudo da gente. Ele tá o dia inteiro dele analisando né? Tudo. A roupa que você põe, o jeito da gente andar mais rápido quando vai sair de casa. Todo mundo sabe que você pegar um molho de chave, o cachorro que tem ansiedade de separação já é um gatilho, né? Só que por esses cachorros que convivem o tempo inteiro, eles têm infinitas dicas comportamentais. A última que eu achei engraçada do Dexter foi eu deixo o almoço, às vezes, terminando alguma coisa na air fryer, e aí vou lá fazer minhas coisas, ela apita, e não necessariamente eu vou terminar o almoço na hora, estou, às vezes, terminando outra coisa. E aí ele começou a latir no aviso da air fryer, assim, do tipo, você não vai vir pegar aqui? Porque ele ganha sempre um pedacinho. Então você antecipando. Exatamente, tem um interesse ali sempre tem o horário de almoço dele, sempre tem alguma coisinha ali, um pedacinho de frango que vai para a ração dele na hora do almoço. Então eu falo assim, meu irmão, eu não sei se você quer o seu almoço, mas eu quero o meu. E já está pronto. Então é impressionante, eles conseguem fazer interfone de chegada de comida ou chegada de pessoa. A forma que eu respondo, ele vai ou não para a porta, cara. Ele sabe se eu tô... O pode subir, ele já vai para a porta porque já sabe que alguém chegou, cara. Se eu só falar assim, já tô indo aí pegar, ele não sai do canto dele, cara. Tipo, eles falam português, né? Falam, não, super falam, super entendem, né, cara? E a gente fica nessa do tipo, só a gente que acha que a gente sabe do nosso cachorro, o nosso cachorro sabe muito mais da gente do que a gente dele. Essa é a grande verdade. Saber sobre o cachorro é uma outra coisa que sempre tem uma pergunta polêmica pra gente, para quem trabalha com detecção, que é sobre os cães de raça indefinida, né, ou raça não definida. Se daria para trabalhar com eles? Obviamente que sim, né? E aí pergunta por que escolheu o Beagle? Tem um fator dentro da escolha de cães de raça que a gente fala que é previsibilidade, né? Tamanho,
Você tá com aquele filhotinho lindo lá. A minha irmã é uma dessas que escolheu um filhotinho lindo, pequenininho, que virou um galgo cavalo. de médio para grande no apartamento dela. O shoyu, uma figura. E comportamento, né? Eu sei que um Beagle vai colocar o nariz no chão quando ele for farejar, eu tenho certeza. Genético, é genético. Né? E hoje, rede social, você consegue acompanhar Beagle do mundo inteiro. Então, por exemplo, o Dexter, ele tem a rede social dele, né? O K9 Dexter, CSI. E aí tem Beagles do Japão que eu sigo, é o mesmo Beagle. Assim, óbvio, tem a individualidade, né? Tem, mas tem uma parte do Golden, do comportamento de água, do Labrador como Retriever de bolinha, o Golden Retriever de bolinha, os pastores, que você passear com um pastor, você não fica muito preocupado desse cão da linha, né? Ele está o tempo inteiro orbitando por você, né? Ele tem uma distância de segurança ali que ele faz, é um comportamento dele. Ele vai estar sempre perto, né? Ele obedece muito bem ao chamado. Na hora que você monta uma pista, você tem que ficar ligeiro, porque ele não está só usando faro. Não, ele tá visual pra caramba. O meu cachorro rouba pra caramba. O meu Mali rouba pra caramba. O meu Mali não dá mais pra treinar ele no sítio. Ele já tem todo. Ele faz o caminho de todos os lugares onde eu já fiz. E aí depois ele vai procurar. E isso é uma coisa legal quando a gente, nesse curso que você mencionou que a gente tem de detecção, a gente entra numa fase de cenários simulados. É legal porque acho que a maior parte do seu público é pet, né? Pet. Voltado. Isso é uma coisa que fora do país é muito forte, que é a detecção para pet, de lazer, né? Você não precisa ter um entorpecente para treinar seu cão a ser um cão de faro. Você pode fazer uma bolinha de meia com cravo da Índia, com orégano, com qualquer substância. Sálvia, que vier. Qualquer tempero. E as pessoas falam dos cães agitados, né? Então, assim, a gente conhece muito sobre agility. Eu gosto de agility, eu pego o meu border, faço agility, porque ele tem um trabalho físico, cardiorrespiratório, mas tem um trabalho que cansa mais do que esse trabalho físico, que é o faro. O faro, ele depende de uma intelectualidade. O faro, eu pegar um livro para você, te entregar e falar assim, no meio do livro tem uma parte que fala sobre uma cidade italiana. Pode ler. Cara, aquilo demanda uma intelectualidade sua, uma concentração que cansa a mente. Dá um gasto de energia. Dá um gasto de energia e dá um gasto positivo intelectual também, que acalma, né? Você fica cansado. E para o cão, esse tipo de atividade, para quem mora em casa ou apartamento, você desenvolver atividade de faro com o cachorro é muito legal. E é fácil treinar um cão para faro, né? Quando a gente pensa do faro recreativo, é fácil. Óbvio que existem as questões do faro, a detecção policial, funcional, ela tem suas peculiaridades, ela tem suas certificações, ela tem uma seriedade diferente. Ali, até porque, né, tipo, é algo muito mais sério, né? Mais sério. Você não vai, vou trabalhar com um tempero e vou trabalhar com uma droga. Então, tipo, o tempero você não vai exigir o teor químico necessário, você vai pegar ali o que você tem e você vai trabalhar em cima daquilo. Né? Quando você vai treinar um cão para detecção, você já vai ser muito mais exigente. Não, e até pensar no objetivo, né? Se eu tenho um cão que eu vou levar num show da Copa do Mundo, vai ser o último jogo lá, Copa do Mundo. Ameaça terrorista. Então eu vou passar os cães de explosivo no estádio. Se aquele cão identificar um explosivo, não tem jogo. E sinalizar, não tem jogo. E aí vão lá, vem o GAT, abre e não é explosivo. Teu cão deu um falso positivo que acabou com um evento de milhões, ou bilhões. Né? E o contrário é pior. Ele passou ali por uma lixeira, mostrou uma mudança de comportamento, mas não foi uma indicação clara, foi embora. Explodiu, acabou o jogo e acabou com quem estava no jogo. Então, assim, tem uma responsabilidade diferenciada. A gente teve agora a catástrofe lá em Mianmar pelo terremoto. Primeira coisa que a gente vê é bombeiro trabalhando na equipe de resgate de cachorro. Então, a importância de cão de detecção, né? É a primeira ferramenta que se confia para tentar achar alguém vivo numas janelas que são muito curtas, né? Porque para você jogar equipamento ali para começar a mexer em escombro, você tem que ter certeza que não tem pessoa viva ali, né? Você quer tentar chegar mais rápido na pessoa viva, que às vezes ela está viva, mas ela está com dor ou ela está com lesão. Não está consciente, né? Ou não está consciente também.
Ô Lula, me diz uma coisa, até falando sobre isso. Você falou sobre o odor. Eu vou trazer o biológico de novo. Vamos Vamos usar o padronizar isso. biológico. Você falou sobre esse odor ele modificar, né? Isso. Ele se transforma. Existe um tempo para isso? Tipo assim, ó, em tantos dias acontece isso, em tantos dias acontece isso. Tipo, para ser e para. Vou falar de cadáver é legal porque. De cadáver. Tem estudos de. Você quer saber aquele odor também? Porque a gente tem muitos sintéticos para fazer treinamento. Sim. Sintéticos de cocaína. São produtos comerciais que uma pessoa normal pode comprar, que não é a droga, mas é algo que representa o odor da droga. Alguma molécula muito significativa daquele blend de odores e que é extremamente presente, seja explosivo, seja entorpecente. E para o cadáver é muito difícil você determinar as melhores moléculas. Hoje já se tem, né? Tem algumas que são, a gente usa o termo prevalentes, que elas aparecem em todas as fases. A maior parte das fases, mas com bastante significado. E como que eles descobrem isso, né? Como é que você sabe o odor de uma substância? Se eu tiver um frasco assim e fechar, essa área que a gente tem aqui, a gente chama de headspace, né? E nesse headspace tem um monte de volátil ali. Então eu tenho um equipamento que ele vem com uma sondinha, ele puxa esse headspace, ele tem uma serpentina, que é um cromatógrafo, ele vai esquentando uma rampa de aquecimento e vai liberando moléculas com pesos diferentes, com volatilidades diferentes. E ele faz uma leitura dessas moléculas na outra ponta. E normalmente são dois equipamentos associados, cromatografia gasosa, que é isso, com uma espectrometria de massa. E vem gráficos falando quais são as substâncias que foram identificadas aqui. Entendi. Então, quando você faz um trabalho de cromatografia com espectrometria de massa, que é algo que quem tem mais propriedade para falar é o nosso amigo professor Daniel, né, que é químico, a gente consegue determinar as prevalências daquelas moléculas, né? Só que tem um detalhe, né? Não é só isso que determina qual que é a melhor molécula para treinar. Porque não significa que aquela vai chamar mais atenção do cão. Às vezes ela tem maior quantidade. Mas às vezes pro cão... Vou tentar dar um exemplo aqui. Entendi o que você falou. Se eu apresentar uma torta de maçã para você e para a Cíntia, às vezes o que te faz remeter a torta é o cheiro da maçã. E para a Cíntia é o cheiro da canela. Então tem a distribuição de odor, às vezes é muito... E tem menos canela do que maçã na torta. Mas para ela é mais significativo, porque eu gosto de falar que quem fareja, quem enxerga, quem ouve, não é o nariz, não é o olho, não é o ouvido, é o cérebro. A gente só transporta essa informação. No curso a gente fala bastante isso na fisiologia do faro. E qual que é a importância disso? Porque também no processo de formação de um cão de detecção, aquilo que a gente está apresentando, quando eu falei, um cão não vai sair no meio do mato procurando maconha. Como é que eu convenço ele? É que no reforço, eu trago um valor tão grande para ele, cerebral, emocional. O Jorge fala muito disso, né, o nosso amigo, de gestão emocional no treinamento, que ele é muito recompensado na verbalização, no contato com tudo, porque ele encontrou aquela molécula. Então, qual que passa a ser o valor daquela molécula para ele? Ouro. É ouro. É como se fosse o café da casa da sua avó, tem um sabor especial, que muitas vezes para qualquer pessoa, ou para um barista, não tem nada demais. Mas existe um grupo de emoções geradas em você, do acolhimento, da história familiar, né? Que aquele café é especial. E uma função de odor, né, na interpretação para o cão é isso. Então, quando a gente vai treinar um cachorro, a gente gera valor daquele odor na recompensa, na verbalização, e aí ele passa a tornar aquilo como uma coisa primordial. Aí, voltando à pergunta do decaimento, quando a gente pensa, existem umas fazendas de cadáver no Tennessee, nos Estados Unidos, que eles conseguem fazer a leitura dos gases, né, dos compostos voláteis que emanam daquele corpo em decomposição enterrado e coletam em pontos específicos de tempo para falar o que está saindo naquela hora. Então você já consegue ter mais ou menos uma visão daquilo que acontece. E quando a gente fala em tempo, ela pode diferir por várias razões, porque aquilo não é um ambiente de laboratório. Então, assim, igual, né? Se eu tenho um corpo que eu enterrei e um corpo que eu abandonei sobre a superfície, o que enterrou, os trabalhos indicam que leva 8 vezes mais tempo para se decompor do que está exposto.
E a decomposição, ela tem vários fatores, né? Ela tem desde a principal fonte de decomposição da gente é a bactéria. Então a gente tem bactéria presente no nosso pulmão, intestino, muita, e pele. Então essas bactérias começam o processo de decomposição. E aí a gente tem um processo de inchamento, ruptura daquele inchamento, perda de líquido e vai perdendo perda de massa, até virar só esqueleto. Cada fase dessa vai ter uma maior presença de um determinado odor, uma maior presença de um grupo de bactéria. Então, por exemplo, o primeiro grupo de bactéria, até a fase de inchamento, ela não precisa de oxigênio para se reproduzir, ou para fazer seu metabolismo. Quando você tem a ruptura do corpo e você tem uma presença maior de oxigênio dentro daquele corpo, aí muda o perfil de padrão de bactéria. Então sai das anaeróbias para as aeróbias. E aí você tem a presença de fungo, aí você tem a presença de larva de mosca, que quem está na superfície tem muito mais presença de larva de mosca. Do que quem está na superfície tem a presença de animais carniceiros. Então é bem comum nas buscas de você encontrar o corpo não inteiro, que algum carniceiro levou uma parte. Levou uma parte. Como se fosse uma carcaça bovina, como se fosse... Sei que é um assunto delicado, a gente está falando do indivíduo, do ser humano, mas o comportamento desses animais indifere à espécie que eles estão consumindo. Fome, né? É fome. Então a gente tem lá a presença de larvas, até tem uma parte interessante dentro da área forense, que a presença das larvas de mosca e o tipo de mosca ajudam a estabelecer o tempo de morte, pelos ciclos de formação daquelas moscas, quais moscas estão ali, que aquele cadáver está exposto ao ambiente. Só que até o ciclo das moscas, ou a decomposição, a desidratação, ela tem muito a ver com temperatura, umidade. Então, quanto mais quente ali, maior atividade microbiana. É fácil pensar no contrário, né? Quando a gente quer conservar um alimento, a gente faz o quê? A gente coloca na geladeira ou no freezer. Você diminui, aquele alimento raramente vai ser estéril, né? Ele tem uma carga microbiana nele, né? Se você pegar um leite UHT, ele passa por um processo de tratamento que praticamente torna estéril. Por isso ele consegue ficar numa caixinha, fora da geladeira, por 6 meses ali, né? Ele foi esterilizado, praticamente, aquele leite. Agora, você pegar um alimento convencional, você congela, ele vai ter um período ali bom de congelamento, e se você deixar na geladeira, às vezes é consumir entre 5 e 6 dias. A bactéria está ali, ela vai começar a decompor. Ela vai agir, né? Ela vai agir. Só que o metabolismo dela vai ser muito mais lento. Então, isso também determina, num ambiente aberto, qual vai ser a velocidade de... E aí, o treino você faz... para treinar o cachorro, você treina todas essas fases. Tem que apresentar várias fotos desses odores, né? Óbvio que tem fases ali de decomposição que são mais prevalentes. Qual que é mais prevalente? Final, né? Pior que não. É o início. O início é bem mais forte o cheiro. É mais forte, mas assim, a busca é muito variada, né? A gente pode ser acionado. A gente, semana passada, foi fazer a busca de uma menina que estava desaparecida há mais de um ano. Então, a probabilidade de estar esqueletizada é muito maior, grande. Mas pode ser que tenha. Só que o odor da decomposição, mesmo do esqueletizado, né, se ela está enterrada, tem duas situações que acontecem ali que são bem descritas em literatura. Quando você tem o odor dentro do solo, o cadáver dentro do solo, aquela terra, ela fica contaminada com aquele odor. Tá. E até tem uma pesquisadora nos Estados Unidos que ela usa o termo que para aquele tipo de molécula ela é grudenta. Entendi. Ela impregna bastante aquilo. Tanto que a gente fala que você tem formas de treinar o cão sem o odor original, né, sem o fragmento de cadáver, que eu chamava de paliativo, mas tem um nome bonito na literatura, que daqui a pouquinho eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Que você são recursos que você pode ter. A terra, que é o chorume onde um cadáver estava, é uma ótima fonte de treinamento de odor. Porque no fim, na prática, o que vai acontecer com o cão? Ele vai ter que entender que aquela terra, aquele odor que está encharcando aquela terra, é o odor que ele está buscando. Não vai ser o odor do cadáver propriamente dito. Ele vai estar misturado aqui no ambiente. E a gente até fala, quando é intencional, são os discriminantes, né? Tem várias situações ali que o cão tem que entender o odor da cocaína no meio do pó royal, por exemplo. Que é o que ele vai encontrar no dia a dia, né? E também tem um negócio que a gente fala que é a ilha cadavérica, que é quando o cadáver está por cima do solo, aquele cadáver vai se decompondo, aquela matéria vai liquefazendo e ele vai impregnando aquele ambiente em volta. Você vê até a vegetação fica um pouco diferente.
ele queima um pouco a grama ali e ele absorve. Então, aquele ambiente também tem um odor característico para o cão. Então, daquele cenário, mesmo que esteja no esqueletizado, você ainda vai ter aqueles outros odores ali que acabam permanecendo. Então, o ideal até seria apresentar os odores de decomposição ali naquelas fases de inchamento, de liquefação e os odores esqueletizados. E equipes assim que têm mais recursos apresentam o carbonizado, que também vai ter um comportamento de odor bem diferente. Existem, infelizmente, essas situações, né, que acabam queimando o cadáver para tentar ocultar, e os submersos. Então, tem essa equipe de Brasília, né, o Canil Central lá do pessoal do DF, eles fazem um trabalho onde eles colocam os cães de detecção na ponta de um barquinho, e eles têm um petrecho lá que eles desenvolveram, que ele vai gerando uma pressão positiva e uma válvula que elimina aquele odor. Então, isso é uma bolha do odor cadavérico que está dentro daquele equipamento. E eles ocultam aquele equipamento submerso e eles vão andando com o barquinho. E aquela bolha de odor vai subindo de tempos em tempos. E o cão, ele vai tentando pegar no ar aquele odor para indicar para o barqueiro qual direção que tem que ir. Agora, pensando naquela física de colegial, a gente tem o fluxo de água e o odor está subindo junto com esse fluxo de água. Ele vai se tem a posição do barco e tem a posição do vento. Então é difícil, viu? O cara tem que manjar muito de uma forma de tentar diminuir essas variáveis, estando ou junto com o vento, ou junto com o fluxo de água, para tentar perceber. É que a sinalização dos cães é muito evidente. Então, quando eles percebem que o cão já está começando a latir, eles começam a fechar o cerco. E quando você está falando uma busca de um lago, e você tem uma área pré-determinada para o mergulhador, mais fácil, você já deu um passo muito grande na hora de encontrar a vítima, né? Então tem bastante disso dos bombeiros, esses acidentes náuticos. O cara estava lá na lancha e tomou umas e outras e foi para dentro d'água. A gente teve aquele incidente em Capitólio que caíram aquelas as pedras e foi muita gente pro fundo ali. Então, qual caso que você trabalhou que você fala, tipo, foi um caso que foi marcante para você? Você deve ter feito vários, né? Mas, tipo, com o uso dos cães. O uso do cão de cadáver, ele tem uma verdade por trás ali, que a gente fala que tem muita área que a gente vai negativar também. Que é quando os esforços policiais ali de investigação já foram naquela área diversas vezes e não tá, mas ainda tem aquela preocupação familiar. E eu falo que o Busca-Pet, eu acho que também ele tem muito disso, né? Ninguém quer desistir, né? É a sua última... É a última cartada, né, cara? E aí a gente vai com os cães e muitas vezes a gente já é acionado com um discurso desse, de forma, a chance de estar lá é pequena, mas a gente vai e vira aquele lugar do avesso, né? Mas teve um que marcou bastante, que foi na minha cidade, que não é muito comum isso acontecer. Não que não é comum acontecer na minha cidade. Normalmente, como a gente é acionado para todos os cantos, né? Que o trabalho que a gente faz de cadáver não é pela polícia, é para a polícia. Não é dentro da minha função como perito criminal, mas por ser policial e o Thiago ser do Projeto K9, ele passa a ser um recurso nos acionar para dar esse apoio. E eu estava de plantão e veio um acionamento de amigos, falando que um rapaz tinha desaparecido, que ele tinha se perdido saindo de uma festa, discutido com a esposa e saiu andando num acostamento. E aí isso comoveu, porque eu tive que ter mais contato com a família. A gente foi buscar peças de roupa para fazer a busca por odor específico, porque a esperança é sempre encontrar com vida. E veio o acionamento da polícia, dos colegas da polícia. Então veio assim, umas 3 fontes diferentes para o mesmo caso. Então eu estava no plantão, normalmente eu deixo meu celular particular quieto num canto, a gente usa o celular corporativo, né? E depois, quando eu saí do plantão, tinha um mundaréu de coisa no Instagram, não sei o que, pedindo ajuda em relação a esse caso. Inclusive a solicitação formal da própria polícia. E aí, realmente, o rapaz tinha morrido. Ele acabou tentando transpor uma ponte e acabou caindo no vão dessa ponte. Então, esse aí foi bem chato, porque o número de conhecidos em comum era muito grande. Normalmente, a gente sempre vai com o mesmo ímpeto, né? A gente sabe que aquela pessoa é um ente
de alguém. Mas... E uma que marca também é sempre a primeira, né? Que foi quando a gente foi buscar... Tinha uma informação quente de que um rapaz tinha ocultado uma vítima, um amigo, no quintal da própria casa. E aí os cães estavam no começo de formação, então fui mais ali como um aspecto de treinamento. E ali o cara confessou que estava ali. Então eu falei... Mas mesmo assim... Falei, não me falem onde está, eu quero ver o meu cão trabalhando. E é pior, porque as pessoas sabem que está lá. E se o seu cachorro passa por ali e ignora? E ele marcou bonitinho, ele tinha um bloco, tinha uma parede em bloco que ia até embaixo onde estava o corpo do cara, tinha um vão, e ali acumulava água da chuva, e o bloco tinha uma capilaridade. Então você viu o bloco todo manchado. Então para o cão a sinalização foi muito evidente no bloco. Então não só ele quanto o outro cão, eles ficaram muito interessados no bloco, marcando o bloco. Aí você fala, pô, que legal, porque é legal que você aprende também a tentar ler o teu cachorro, né? Qual que é o comportamento. Ele não foi cavar, ele não foi buscar para baixo. Ele foi aonde... Que é o tal do emparedado também, né? Que gera muita dúvida. Você fala, putz, como é que o cachorro vai? Se para você falar que o cão encontra o odor precisa estar ali. Né? A gente não é culpa do cachorro se aquele odor não passa. Então, se tiver algum nível de permeabilidade, esse que a gente fez o último agora deu negativo. Mas o ambiente, ele era uma terra batida que não tinha chance alguma de volatilizar o odor por aquilo. Era quase um chão concretado, só que de terra, muito batido. Só que aí a gente usa alguns recursos, que é qual? A gente expõe o fundo daquele, como se fosse uma batalha naval, né? Se o corpo está aqui e eu faço um furo aqui, às vezes a permeabilidade do corpo pela terra lateralmente, o odor chegou. Então, a hora que eu faço uma sondagem aqui, aquele meu cão pode indicar. Se ele indicar aquela proximidade, eu amplio a minha área, né? Existem outras ferramentas também. Teve uma vez que a gente foi com equipamento, né? Tinha uma outra equipe que foi acionada em paralela à nossa, que era para um concretado, também aquela história. Será que tá? Não tá? Então só tem um jeito, ou você derruba todo o chão, ou você usa os cães. Então a gente usou um georradar, aí foi uma equipe com o georradar, ele é como se fosse um ultrassom, né, e ele mostra a perturbação do solo. Então os pontos que geravam mais dúvidas, em vez de quebrar tudo, a gente fazia uma sondagem, expunha o fundo e passava os cães, eles cheiravam, e aí declinaram. Teve um que os cães declinaram, mas o operador do georradar falou, não, tá aqui, os cães estão errando. Eu falei, ó, fica à vontade. Eu que não vou mexer. Aí fizeram um buraco na casa do caboclo lá. Tinha uma... Dava para entender o que aparecia no radar. Era uma fonte de água ali que estava estragado o fundo daquela área, não estava muito concretado. Então tinha uma bolota de lama ali com água. Realmente dava uma imagem meio duvidosa. Mas imagem, a gente é igual, né? Para o cão não tinha odor de nada aquilo, né? Então acabou não tendo. E teve uma que eu fiz há muito tempo, que é o caso, acho que mais emblemático de desaparecimento no Brasil, talvez. Eu digo mais emblemático porque a gente tem todos esses casos de ditadura, né? Tem muita coisa feia que aconteceu, mas é que é um caso já muito romantizado, que é o tal do escoteiro lá do Pico dos Marins. É lá na região do Vale do Paraíba, é uma história de um escoteiro, isso aconteceu, acho que em 1985. Pô, não tinha nem nascido. Nem nascido. E aí reabriu o caso aí na época do Covid, de que uma mulher no leito de morte falou que o pai tinha enterrado debaixo da casa, e vai nós lá com os cachorros para passar. Eu já fui bem cético, assim, tanto pelo intervalo de tempo e a forma como reabriram a investigação. Mas, assim, o caso é emblemático, mas a busca, na minha opinião, foi mais assim, vai porque tem que ir e não porque... Mas e aí? Não, ainda tá, vai virar a série da Globo, esse negócio. Vai mesmo? Vai. Tem muito livro já disso. Na época, isso daí foi muito presente ali para o pessoal da região, no Brasil. E aí, como é o poder positivo e negativo de podcast, né? Teve um jornalista que fez o podcast acompanhando essa reabertura do caso, com todo aquele apelo midiático, né? Por mais que não houvesse evidências que indicassem que estava ali mesmo. A investigação foi obrigada a reabrir, e até agora, do meu conhecimento, nada. Mas aí do podcast, como bombou, porque é uma história, aí veio essa série e vai. Eu fico com pena do pai,
do rapaz que sempre reaviva essa história, e do irmão, que ele tem um irmão gêmeo. Então, assim, esse rapaz que sumiu, ele é um senhor hoje, ele devia ter uns 13 anos na época, é o Marco Aurélio, não é o nome do escoteiro que sumiu. Então, ele tem um irmão da mesma idade hoje, então até se teria a referência visual de como ele seria hoje, né? Pelo irmão gêmeo, né? Nossa, pesado. Eu falo que o caso é emblemático, a busca não. A busca, acho que foi uma busca... Que não precisava nem fazer, né? Ou até chamar cães com mais experiência, grupo maior de cães. Isso eu não vou discutir, porque aí é coisa institucional, mas houve uma força-tarefa muito grande de equipamentos e tudo lá, mas até agora não virou nada. Ô, Lula, me conta uma coisa, cara. Você falou bastante do projeto K9 e tal, que além de te ajudar também, hoje vocês levam conhecimento para as pessoas. E quem pode participar ou formar um cachorro para detecção? O cara precisa ser um policial ou não? Como é que funciona? E até mesmo para estar ali no projeto K9, vamos supor, vai ter um bate-papo aqui, vai ter uma formação, vai ter um dia de treino. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Porque detecção acaba tendo esse protecionismo um pouco no Brasil, né, de algumas áreas, que obviamente a fonte de odor entorpecente, a melhor é o entorpecente, você vai precisar de uma autorização judicial, mas você vai poder... Até para você treinar seu cão, você não pode ter. É mais limitado. Mas até que você compre o sintético, alguma hora você precisa apresentar o odor real. E você... O local que você vai, né? Porque o pessoal fala, a gente pode acompanhar vocês na busca. É uma busca numa situação cemitério clandestino, né? Insegura, a gente se desloca de viatura, né? Colete, né? Então não é tão convencional. Mas detecção, ela é muito ampla. E se você pensar ainda fora do país, tem áreas médicas que estão abertas. Então a gente vê colegas que têm detecção de vida selvagem. Então ele é um biólogo. Ele não é um médico, ele não é um policial. A gente tem detecção para empresas de combate a pragas. Então você precisa ter o seu canal, o seu nicho de trabalho. A gente pensar num busca-pet, é uma detecção de cães desaparecidos. Dentro do projeto K9, a gente hoje, para formalizar o conhecimento, né, a gente tem uma pós-graduação e cursos livres. Então, uma pós-graduação em sinotecnia policial. Que qualquer pessoa pode fazer. Policiais. Tá, sinotecnia policial. Aí tem a pós-graduação em sinotecnia, que qualquer pessoa pode fazer. E aí você sai com o título de pós. E se você quer uma coisa mais... não digo mais simples, mas que você não está buscando uma especialização, tem um curso livre. E para detecção por si só, é que o curso livre, o interessante da pós e do curso livre, é que vai passar desde comportamento animal, cuidados médicos veterinários, guarda e proteção. Então você sai com um pacote... Vai trabalhar todos os nichos. E te abre a cabeça para ver que o comportamento de um adestramento está em tudo, que um reforço positivo está em tudo, que um cuidado de bem-estar animal está em todas essas áreas. Eu acho bem interessante. Agora, como a gente palestra muito em faculdade, muita gente procurava a gente para entender como é que é a detecção. Como é que eu convenço um cão a ir atrás de cocaína e não do xixi do cachorro no meio do mato? Aí a gente tem um curso bem didático de detecção, que é isso que você comentou, que ele fala desde o faro até simulação de locais e até a experiência de colegas que trabalham na ponta com a detecção privada ou a detecção dentro do meio público. Esse é o que eu mais recomendo para quem está curioso para entender. E o Projeto K9 também, entrando em contato com a gente, o Thiago faz umas mentorias lá em Franco da Rocha, ele tem o Igor, né, que é um sócio dele, que também ensinam ali o trabalho de adestramento e de detecção. E o mercado está aí para quem tem ideia, né? Que nem da mesma forma que vocês tiraram da cartola ali, ajudando tanta gente com o Busca-Pet, tem tudo que você precisa encontrar e sanar. Então, outro dia eu vi um trabalho de faculdade veterinária
de um rapaz que identificava adulteração de leite. Então ele buscava o odor de adulterantes que foram inseridos no leite. E como a gente está falando de uma capacidade de identificação de parte por bilhão, você consegue, dentro de um tanque gigantesco, coletar uma pequena amostra e apresentar para o cão, que aquela proporção ali o cão vai conseguir identificar. Sem ter que ter equipamentos, cromatógrafos ou análises químicas. Isso que você falou é legal. Se usa muito, né? Uma gota de sangue numa piscina. E é real mesmo? É bem além disso, na verdade, né? Só que na prática, quando a gente vai falar de diluição, é bem complicado. O Daniel, como ele é um cara bem curioso, ele fez... Como é que você faz uma amostra disso de um cão, uma gota de sangue numa piscina? Na verdade, você muda o tamanho da piscina. A piscina pode virar um copo. Só que a gota de sangue, ela vai ser... Você vai ter que usar uma pipeta que você consiga... que tenha uma calibragem para você fazer essa diluição. Só que aí o que você vai fazer? Você faz essa primeira diluição, isso aqui vai estar numa parte para 10 mil, por exemplo. Tá. E essa parte para 10 mil, eu posso coletar e fazer uma nova diluição, vezes esses 10 mil de novo. Então aí você já botou mais um monte de zero para trás. Então você diluído é a forma que você faz. E tem um trabalho que o cão ele chega numa ordem de uma parte por trilhão. Uma parte por trilhão. O trilhão, é engraçado que todo mundo assusta com o número trilhão, fala, você é trilionário, mas o ser humano não tem capacidade de palpável de entender o que é o trilhão. E aí tem se jogar no Google, fala assim, Google, me explique o que é um trilhão, tem um exemplo bem lúdico, que eles usam tempo. Se você contar de 1 em 1, suponha que você gaste 1 segundo para contar de 1, porque quando chegar 1.412.000, você não vai gastar 1 segundo. Vai gastar suponha mais. que seja um botão, 1. 2, se ela está no 1 bilhão, para você contar de 1 até 1 bilhão, você vai gastar 31 anos. Nossa! Para contar de 1 até 1 trilhão, você vai gastar 31 mil anos. Não é palpável. Não tem jeito. A gente, 31 anos, já não é. Ok. Não, ok. Mas você não vai fazer, não existe. Mas 31 anos é sei lá, a vida da maioria das pessoas que estão te assistindo ali. 31 anos é... muito tempo, não é, velho? Semana, horas, assim. A gente... O tempo tem essa relatividade, né? Dos 5 minutos a 1 hora, mas não é... Tem... Mas é aquele negócio que você falou, é palpável. Dá pra fazer? Mas é palpável. Agora, 1 trilhão, não tem como. Mas se eu falar assim, ó, Rafa, daqui a 31 anos eu volto aqui pra gente conversar. Não de fazer, mas da sua noção de tempo. Provavelmente em 5 anos você não lembra que a gente combinou que daqui a 31 anos eu volto. Entendeu? É bem complicado. Então essa ordem de grandeza é difícil de interpretar. E esses maquinários de cromatografia, eles não chegam nessa ordem de grandeza. O cão chega. Só que aí, que eu falei, tem um podcast gringo, aí entra a dificuldade da interpretação, porque tem muito da fonética de cada um. Então você pega uns caras do Tennessee ali... Nossa, bem arrastadão, é difícil de entender, mas são os pesquisadores desses trabalhos que levam a formação dos livros que a gente lê, só que o cara ele bate um papo com eles, né? E eles falam assim que não significa que por fisiologicamente o cão poder chegar, que todo cão chegar. É da ordem de 1 para 1 trilhão. Tem cão deles lá, tem uma pesquisadora que eu até comentei, ela é Paola Prada, mas depois que ela casou, agora ela mudou. Coloca Kidman. A Paola Prada é famosona. E aí ela fala lá nos experimentos dela, que ela fala, ela nominalmente, meu cachorro tal, com certeza não é na ordem de 1 para 1 trilhão. O tal é. Ela percebe a acuidade de olfato, da diferença entre os cães, né? E, como eu falei, é cérebro também, né? Tem fatores ali que dão importâncias. E é muito legal esse podcast, que eles discutem umas coisas bem legais, tipo sopão. Eu vou botar todos os odores dentro ali, que é uma forma de treinar. E como vai estar tudo misturado e o cão tem essa super percepção de uma parte por trilhão, só que o que o pessoal esquece? Que da hora que você joga tudo, tem o que significa mais. O que o cão está querendo? O reforço. Então, se na hora que ele cheira tudo, aquele que significa mais, ele ganha, o que ele está gravando? O que significa mais. Aquilo lá para ele é o odor do todo.
legal, ele consegue discriminar. Então, mas o que você tem que fazer para ele entender todos no meio do todo? Você tem que individualizar. Então, assim, o pessoal acreditou por muito tempo que um treinamento de sopão resolvia. Não, é importante o sopão, até por causa dos termos que tem sombreamento, um odor é mais forte que o outro. Vai depender da fase do sopão, né? Eu acho que ela nunca pode ser uma fase inicial, ela tem que ser uma fase praticamente final, para você ter a certeza que o seu cachorro tem a capacidade de... O Daniel defende bastante, o professor, né, do Instituto Federal de Química, da apresentação dos odores separados ali, começando com o sintético, com a forma mais pura daquele odor, para que ele entender que aquele canabiloide, que aquele terpeno é do que a gente está falando. E depois você vai gerando outros odores que vão estar juntos com aquele odor, e aquele cão vai falar, legal, isso aqui é aquela minha torta de canela, mas que o cara jogou chantilly, mas continua sendo a torta. E quando entra a cereja, continua sendo a torta. E quando entra... E aí ele vai montando essa complexidade de odores para o cão. Do mesmo jeito que a gente tem que pensar cenários diferentes para o cão ter comportamento de busca diferente, a gente tem que pensar na complexidade de odor para ele também entender que aquele odor lá é aquele mesmo outro odor. Você percebe que o cão para, ele fica com dúvida ali, e na dúvida ele vai embora, acaba não marcando. Então, quando você gasta um tempinho ali apresentando aquele odor em diferentes combinações, e muitas vezes o odor A com B, na hora que você combina, vira um C na cabeça do cão. Não é nenhum nem outro. Acho que é uma das coisas mais difíceis para quem treina, para quem trabalha com isso, é você ter esse discernimento do tipo assim, cara, eu preciso dividir, porque vai demorar, vai dar trabalho, vai ser mais difícil, só que o cachorro fica muito melhor. E uma das coisas que o pessoal bate muito na tecla é o cachorro que tem essa... o meu cachorro faz a dupla função disso, de detecção, né? Hoje não se bate mais nessa tecla, não se... Cara, o difícil da dupla função é você... Então, vamos lá, vamos ser mais específico. Dupla função seria, né, fazer a guarda e a detecção, mas vamos falar o cachorro que faz detecção dupla, né? Ele faz não só uma coisa, ele faz duas, tipo... Explosivo e entorpecente. Onde é o problema para mim dessa diferença? O pessoal fala, o cachorro consegue aprender mais de um odor? Se eu estou falando que o cadáver ele tem uma vida de mudança de odor, ele está aprendendo um monte de odor. Ele está entendendo que todas aquelas figurinhas fazem parte do mesmo cenário, né, do mesmo álbum. E o cão que aprende a busca do crack, e da cocaína, e da maconha, e do êxtase, também está aprendendo odores. Só que a situação onde entram o comportamento de busca para aquilo, é o que vai variar a hora que você muda completamente de cenário. A gente tem um erro no nosso trabalho de detecção de sangue de cadáver, que, por sorte, os cães se adaptaram bem, mas eu não farei igual hoje. Quando eu vou para um cenário de detecção de sangue, eu quero que o meu cão seja minimalista, né? Que ele cheire cada cantinho. E quando eu vou para o cadáver, ele tem que progredir. Você não vai poder cheirar grama por grama. Quero que ele seja mais amplo, né? Então, essa mudança de comportamento, de ciclo de busca, eu acho que é o mais complicado nessa história. Quando você tem essas duplas funções. O que eu estou procurando agora? Não sei, eu estou procurando... Aí discutem muito sobre que o ciclo de busca pode ser influenciado pelo petrecho que você colocar no cão. Então, o Dexter procura cadáver, mas eu vou fazer ele um cão de mantrailing. E toda hora que eu colocar aquele coletinho e a guia longa, eu mantreino. Meu amigo, se estiver no meio do caminho e tiver um cadáver ali, eu tenho certeza que ele vai guinar para o lado, cara. Que aí a gente vai entrar onde você falou lá atrás, a questão do valor e a questão da antecipação em relação ao reforço. Então, quando você falou da Air Fryer, é tipo isso. Tem aqui uma parada. Não é que, tudo bem, você não quer agora, mas eu quero agora. Né? Então é isso que às vezes a gente precisa entender. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai, né, bater nessa tecla do cão. Mas poder pode. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que ele achar primeiro, ele vai indicar primeiro. E não necessariamente o que ele achar primeiro é o que você está querendo que ele ache. Mas o legal é que a gente está falando de uma situação ali profissional, né? As grandes dificuldades. Aí eu vou bater na mesma tecla de novo. Se você é dono de cachorro, pet, experimente fazer um treinamento de detecção. Você procura o Rafa. A gente tem um cursinho lá para... Forma um cão de detecção que você vai ver a coisa mais legal do teu mundo. Eu falo que o coitado do Dexter.
Porque a brincadeira número 1 dele é farejar, não é jogar bolinha. O Beagle odeia bolinha. Caga, né? Eu ia usar caga, eu pensei 2 vezes. Então vou falar, o Beagle caga pra bolinha. Nada, não tem brinquedo que... Ele, no máximo, um bichinho de pelúcia, ele tem uma vontade incrível de destruir, como qualquer cão de caça, de lacerar, dura um dia o brinquedo. Pode vir com a marca que for. Vou fazer um patrocínio aqui. Os da Kong duraram, viu? O Keynote da Kong é o que mais dura. Para todos é o que mais dura. E o Kong, né? O Kong ele gosta? Não. Aqui aí vai entrar meio na bolinha. No mundo da bolinha. Né? Mas ele gosta de... Ele vai ser meio Nutella agora, eu tenho que confessar. Eu já fui muito zoado por isso. Um dia eu fui inventar de... O que tem aqui de petisquinho? Deu um peito de peru. E não é que o desgraçado gostou. Peito de peru é caro, gente, pra dar pro cachorro. Galera vai na salsicha, né? Salsichinha é mais em conta. E aí o Dex, o que eu faço? A recompensa dele, 1 milhão, é o peito de peru. Só que fisicamente é um negócio chato de transportar. Aí o que eu fiz? Transformei a imagem do peito de peru numa bolinha que tem uma válvulazinha ali, tem tipo um diafragma, que ele tem uma certa dificuldade para conseguir acessar. Então 1 milhão dele virou a bolinha, que a bolinha é o peito de peru agora, né? Você faz o indireto ali para ele. Então é mais nobre você chegar no local e mostrar uma bolinha e não um pedaço de comida, né? Sim. É que nas fases iniciais de treinamento, a comida é bem interessante porque é um pagamento que some. E aí tem uma outra coisa, você faz né, ciclos, cara? Né, de treinamento. A gente vai falar, a gente já tá chegando nos nossos finalmente aqui, eu vou até falar para você, pensa numa história, para você contar pra gente, que foi uma história que, tipo assim, foi transformadora na sua vida, na vida que envolve cachorro. Tipo, cara, se não fosse isso, eu não era aquilo. Mas quando você fala sobre isso, eu sou da época, quando eu falo assim, parece que eu sou velho, né? Eu sou da época. Mas eu sou da época e eu vivi muito detecção, assim, não parece, mas eu vivi muito detecção e eu sou muito grato por isso por causa do Jorge. Então eu vivi muita detecção com ele, né, cara? E o Jorge foi um dos caras mais criticados, não sei se no Brasil, acredito que muito no Brasil, quando ele começou a introduzir muito a comida no treino, a recompensa na comida. Porque o normal e o natural, antes disso tudo, só era cachorro que dava valor ao brinquedo. E no caso, bolinha ou Kong. Se o seu cachorro não desse valor ao brinquedo, bolinha ou Kong, seu cachorro era descartado. Descartado. E eu vou te falar isso, mano. Meu cachorro tem 8 anos. O Amu tem 8 anos. Ele foi descartado porque ele não dava valor suficiente em brinquedo ou bolinha. Coisa de... Cara, não faz 10 anos isso, mano. Meu cachorro foi descartado. Só que se você mostrar uma comida para esse cachorro, ele dá cambalhota. Mas ele foi descartado. Então, tipo, todos os assuntos vão ter os seus lados A e B, e essas discussões que você fala, cara, mas por quê? Por que as pessoas não abrem a cabeça para esse tipo de situação? Cara, acho que eu consigo responder a tua pergunta do que mudou o jogo para mim, que talvez seja o Jorge. Porque o Dexter, ele é meu, ele não é institucional. E aí existe um tabu muito maior do que o da comida, e que eu aprendi um caminho com o Jorge, que é o cão de detecção ser pet. E o cara, ele é inquestionável a qualidade dos cães de trabalho dele. Quem conheceu o Sinatra conheceu. Quem conhece o Morgan vê esse cachorro trabalhando. Vai ter cachorro que performa muito e os que performam menos. Mas um cara que sabe trabalhar com o cão e sabe gerar a motivação dele, mas o cachorro que fica dentro de casa fica frouxo. Porque o cachorro... Às vezes o que você conheceu talvez não era o perfil do cão ideal para um cão de detecção por N motivos, né? Mas o Jorge consegue ter cães de altíssima performance e extremamente socializados e ambientados. E em convívio familiar. Não é tipo cachorro de canil. Não, exatamente. Aí quando questionam que mas o cachorro está trabalhando. Então, vamos quebrar uns tabus, né? Um cão de detecção é um cão muito mais feliz do que um cão pet de sofá. Sem dúvida.
O Dexter, no mínimo, ele tem 2 passeios longos por dia e em casa ele tem jogos de detecção. Se ele não está dormindo voluntariamente, Ele tá fazendo ele está fazendo alguma coisa. Ele não fica lá... avulso, né? Uma amiga minha me deu uma resposta um dia assim, falou, não, mas ela tá tranquila, ela tem um quintal. Eu falei, mas você passeia que dias? Ah, eu não passeio. Eu falei, e você tem outro cachorro? Não. Cara, me dá uma dor. Eu vivi no zoológico, né? Eu falo isso eu tenho uma das minhas aulas que eu falo, cara, o que vocês acham, né? Eu pergunto pra galera assim, eu jogo, o que vocês acham de zoológico? Não, zoológico? Não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, sua casa é um zoológico, velho. Zoológico, cachorro. Você põe comida, água, passa na janela, dá tchau e vai trabalhar. Ó, vamos quebrar casa é um zoológico. Vamos quebrar uns tabus. O cachorro fareja. O cachorro é um cão, é um animal macrosmático. O que é isso? O odor é a coisa mais importante para ele, mais que o visual, mais que o auditivo, por mais que ele enxergue bem, ouça bem, ele é um animal macrosmático. O cheiro é informação para ele, ele transforma cheiro em informação. Se o seu cachorro parar para cheirar um cocô na rua e um xixi, deixa ele cheirar esse cocô, esse xixi. Ele está vendo que ali é uma fêmea de 8 anos de idade, que está com problema no fígado e que vai morrer amanhã. Ele sabe disso, você que não sabe. Ele está lendo ali o prontuário dela. O Instagram dela ali. Ele acabou de ler a última publicação no post. O cachorro cheira o bumbum do outro cachorro. O cachorro se cumprimenta, assim. Então não dá uma alavancada na coleira. Né? Tenta entender teu cachorro. Vai ler um livro sobre o cachorro. O cachorro trabalha com cheiro. Se ele trabalha com cheiro, se a vida dele tem a ver com isso, ele precisa de fonte nova de odor, não do teu quintal. Ele precisa sair para passear, que é onde ele pega esse boletim de informações e essa interação social. O Dexter é um cachorro que não liga muito para outros cães. Ele dá um joia, o outro cão dá um joia e ele segue. Só que eles conversam pelo xixi que eles deixaram no caminho. Então isso daí é muito importante. Aí que eu falo, a brincadeira lúdica do faro ali é para isso. E uma coisa que eu vi com o Jorge, eu vi mais cão de canil institucional top do trabalho, mas que aquele cachorro, que ele, quando ele não está trabalhando, ele é insuportável. Ele late pra caramba num porta-malas de viatura. Ele tem que ficar com a guia próxima, porque ele vai tentar matar o cachorro que passar do lado. Se você passar correndo, ele vai tentar te pegar. Legal, funcionalmente o cara conseguiu criar um cachorro muito bom de detecção. Pro trabalho, mas socialmente... Socialmente, não. Quando você consegue ter um cão bom de detecção e que você está na sala do Jorge, lá no... Hoje o Jorge faz um trabalho muito legal lá na França. Você está lá na casa dele, o cachorro está do teu lado, você nem lembra que aquele bonitão ali trabalha, cara. E por sinal, o Morgan, que a gente está falando, é filho do Dexter. É um dos filhos do Dexter. E é engraçado que é muito parecido, né? A carona dos dois. Você se confunde fácil. Fácil. Até o jeito dos dois é... E aí, quando eu conheci o Jorge, que foi essa mudança de vida, foi perceber que algumas coisas que eu enxergava como positivo no Dexter e que eu sustentava, algumas brincadeiras que eu fazia com ele de odor em casa, e esse excesso de play de odor, e esse excesso de... O Dexter literalmente vai para todos os restaurantes que eu vou, ele vai... Hoje, como eu tinha andado muito com ele, foi por isso que ele não veio para cá, ele estava dormindo. Eu falei, vai ficar dormindo em casa aí, tá lá com a minha esposa, e eu vim para cá. Se ele estaria aqui de boa, a gente até ouviria ele roncando aqui debaixo da mesa, provavelmente, ou ele ia pedir uma cadeira para sentar aqui, que ele também gosta de ficar no nível da mesa, assim. E aí foi esse cara que me fez enxergar um caminho de detecção que é até ruim ligar para o Jorge e falar com ele no telefone, parece duas comadres conversando, porque a conversa da gente com coisa de trabalho de cachorro é infinita. É infinita. A gente fica horas falando e não cessa do tipo de coisas que a gente vai lendo e vai descobrindo, e ele é muito certo pelo certo. Então, é que na sinotecnia tem uma coisa muito complicada. Se você apresenta uma coisa diferente do dogma que criaram, eu vou tentar inventar alguma coisa para falar mal de você. Sim. Vou falar que algum dia o teu trabalho não deu certo, vou falar que você faz tal coisa, em vez de tentar parar e falar, pô, será que o que o cara tá falando dá certo? Será que eu fui doutrinado a só pensar assim? E é estranho uma coisa da sinotecnia, uma coisa que o Thiago também, se eu falar desses divisores de água, é o Jorge e o Thiago, que o Thiago, nessa busca de integrar a sinotecnia, ele faz com que essa cultura oral seja um pouco quebrada, porque você tem que ler. Então, se você para ouvir um podcast de um cara da gringa, se você pega para ver um livro de um cara que testou um monte de coisa, você sai um pouquinho dessa bolha que você está
que você viu que aquele seu canil institucional, a gente faz isso há 20 anos e dá certo, você não sabe o quão certo está dando. Né? Você não sabe o quanto... mas ele acha droga. Tá, mas as que ele não achou, as que todas que passaram batido, que você não viu, isso você não computa. Você computa no teu treino, mas não na vida real. Né? Você não sabe o quanto que você está perdendo ali. Então, esse time que está ganhando não se mexe é relativo. Às vezes, você tem que abrir a cabeça ali e ver essas técnicas diferentes. Nossa, a Scully, cara, a Scully fez alguns trabalhos e o trabalho do Covid, nossa, cara, ela foi massacrada, velho. Tipo, a galera do meio, não sei se vou falar cirotécnico policial, cara, torce muito o nariz pra mim, velho. Tipo, torce muito. E, cara, tá tudo bem, tipo, beleza. Cara, é quase querer discutir religião, né? Porque a gente tá falando uma coisa que a gente não enxerga. Não, e torce porque, cara, pensa, são algumas experiências que eu não tô no meio deles. Então, tipo assim, o que a gente fez com o Buscapet, não tem o que falar, velho. É prova em cima de prova. E é encontrando real. Então, main training, o que a galera torce de nariz, e ainda mais pra mim, eu tô no meio. Quando eu chego, eu vejo. Tipo. Mas sabe o que é um pouco culpa do man training? E de qualquer outra área, mas eu vejo muito. A gente não precisa ganhar todas. A gente tem que entender que o cão pode errar porque a gente errou, não porque o cão errou ou porque é alguma forma de treinamento. E parar de ficar tentando tirar desculpa para tudo da cartola, assim. Não, porque aqui chegou uma nave espacial, abduziu a vítima e por isso que eu não parou aqui o odor. Então, às vezes você senta para conversar numa reunião daquele grupo lá de mantraining, cada história mirabolante, assim, cara. Pô, vamos certo pelo certo, cara. Até porque você não sabe o que aconteceu, porque a gente não tá vendo, né? Que é o que você falou, cara, você não tá vendo. Eu e o Thiago, a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, a busca de cadáver é uma busca da agulha no palheiro. Só que tantas vezes leva a gente pro palheiro errado, que a gente revira o palheiro e a agulha não vai estar ali, né? E pode ser que a gente já foi num palheiro certo e não achou. Aí eu falo, imagina, cara, acharem lá naquele lugar que a gente não achou. Eu falo, eu vou achar ótimo. Uma pena que nosso trabalho não deu certo ali, mas a gente vai conseguir analisar o que a gente errou aquele dia, quando que a gente passou por cima, como foi o nosso deslocamento, por que aquele odor não chegou no nosso cachorro. E tanto que a gente gosta de fazer uma brincadeira, né? Em todo lugar que deu negativo, a gente pega a menor amostra que a gente tem de polímero impregnado com o cadáver e pede para alguém do ente policial esconder em algum dos buracos que a gente fez ou de algumas situações e traz o cão que ficou o dia inteiro procurando e dá um último suspiro de busca ali para mostrar o que seria um positivo, assim, o que é a interpretação. Óbvio que, tecnicamente, pode haver vários questionamentos. O seu cão está acostumado a só achar aquele... Sim. Não, mas não, porque são vários, né? Eu estou dando dos vários odores. Mas eu estou mostrando que, no meio de um lugar com vários odores e com vários buracos, o meu cão mantém um comportamento de busca e faz uma indicação precisa da fonte daquele odor. E esse último aí, o Thiago quase me quebra as pernas, porque a gente fez os buracos com a perfuratriz e desce 1 metro para baixo. Ele tacou o caninho de PVC com 2 gatinhos que mal suspiram o odor, jogou e cobriu de terra. Nossa. Quase não dá tempo do odor subir. Eu falei, porque pra sair tinha que demorar o quê? Mais de hora. A sorte que o Thiago vacilou numa coisa, né? Ele deixou a trilha dele, né? Então, o Dexter, ele foi no terreno, ele já direcionou para um lado e ali ele começa a fazer uma busca de contextual do odor de cadáver, mas ele vai somando fatos ali. Sim. Que é o que o certo seria ele entrar no terreno, pegar, passar para a Cíntia passar para outra, e aí o Dexter não tem dica nenhuma vai ter das pessoas que andaram o tempo inteiro ali. O cachorro sabe muito bem quem que levou o odor. Lógico, sabe. Se eu entregar para você e você foi, ele já dá uma notadinha assim, Rafa. Ele daqui a pouco eu vou atrás do... Que é o que acontece quando eu falo quando você treina sempre no mesmo lugar, que foi o que aconteceu com o meu cão. Tipo, cara, você solta ele, é surreal, ele bate os lugares aonde já foi enterrado, ou já foi colocado, ou já foi escondido, ou dentro da árvore, ou não sei o quê. Até o de perfuração que a gente fez,
Às vezes você solta ele vai lá no de perfuração, e aí às vezes ele chega a sentar e me olhar. Aí eu falo, mano, eu não tô brincando, não sabe? Tipo, ô. Aí eu falo, não, não quero nada, não pedi nada hoje, mano, tá de boa. É legal porque a gente vai ficando meio maldoso, né? Vai tentando dificultar. Cachorro, às vezes eu faço umas linhas de busca na line-up sem o odor. Aí eu deixo o Dexter ir. Aí quando ele foi, eu ponho. Aí eu só vejo, ele vai, volta, chega no final, olha pra minha cara, eu falei, procura? Aí ele volta, aí ele para no certo. Eu falo, beleza, ele não tá viciado ali no posicionamento. Ô Lula, cara, pra gente fechar com chave de ouro, conta uma história pra gente aí que foi marcante pra você, que você fala, caramba. O Thiagão contou uma história aqui pra gente que foi muito legal. Foi a da borboleta. Você já deve ter ouvido já a história da borboleta. Não, nunca ouviu? Não. Ah, você vai ter que assistir o episódio, então, o episódio 2. O Thiago falou que eles foram fazer uma busca, cara, e aí eles fizeram uma busca, não me lembro se foi o Rambo, acho que foi o Rambo, né? Foi o Rambo. E aí chegou uma hora que ele falou, cara, preciso de um sinal, né, não sei o quê, e a borboleta pousou no colete do Rambo, e eles, tipo, depois de ter achado e tal, teve essa busca aí foi uma alçada de 5 anos aí. Eu acho que foi essa daí. Mas é uma história que, tipo, você fala, caramba, vai ter história legal. Conta uma história pra gente aí. Eu vou ter uma com o Jorge que não tem nada a ver com o trabalho, mas é uma história sobre rounds. Estou com o Dexter indo pela primeira vez na casa do Jorge, o famoso Jorge, o Thiago falava muito dele, fala, cara, você vai se dar bem com esse cara, ele é um cara bem técnico. Não tem como não se dar bem, né? E aí eu fui com o Dexter. Fui com o Dexter, dei uma paradinha num frango assado aí da vida, soltei o Dexter para ele fazer um xixizinho. Cara, esse cachorro volta amarelo. Ele achou um cocô de mendigo. Esse é um grande problema dos rounds. Eles adoram pegar odor. E aí vem um cachorro elameado, assim. Cara, de longe eu sabia que ele tá fazendo cagado. Eu falei, como é que eu vou chegar na casa do cara que eu nunca vi na vida com esse porco do mato aqui? Nossa, mano. Aí, por sorte, eu tava com coisa do meu plantão, tinha uma luva de procedimento lá, cara. Aí eu limpava aquele negócio e tentava, e eu me atrasando, e pegava, tinha lenço umedecido, e fui. Cara, quando eu tirei tudo, tava pior, cara. Nossa, porque essa coisa do orgânico ali, ele... água, vai limpar um quintal, a hora que você joga a água bate no quintal de cachorro, piora, o odor aflora. Você só vai tirar esse odor porque você está hidratando essas bactérias, os compostos volatilizam mais fáceis, né? Porque você tem água ali ajudando na volatilização. E foi isso, cara. Chego lá com esse negócio, já cheguei. O meu oi pro Jorge foi pedindo desculpa. E aí ele tem uma matilha gigantesca lá e foram todos naquele cachorro com. Ele, não, fica tranquilo aí, é tudo cachorro. Cachorro do mato, né? Aí chega lá, ele com aqueles. O Tinto lá, o outro round, já adorou o Dex, já se roçou. Nossa, mano! Eu falo que foi uma das minhas maiores vergonhas, você chegar de visita na casa de alguém com. Cachorro cagado. Não, mas era insuportável. Era insuportável, não deu pra limpar lá, eu limpei lá, eu dei um banho nele na volta ali, mas tive que lavar a casinha, porque daí ele foi dentro da casinha. Então eu vou falar, não foi nada de busca, não foi técnico, não foi nada. Mas é boa. Mas marcou, porque... Mano, a gente tem, eu vou contar uma minha dessa situação. A gente fazendo busca-pet, trilhando busca-pet. Eu que tava trilhando com o Google. A gente tava em Guarulhos. E, mano, o Google pegou um rastro muito forte. E aí ele pegou uma tangente e tome busca. Daqui a pouco entramos num lugar que o cachorro passava, mas a gente não passava, né? Então eu não passava, tive que abaixar para passar. Aí eu passei, o meu backup passou e a galera da equipe se matando para passar. E pensa que os caras estavam... Eles já tinham pegado a manha e já... Sabe quando você vê que o cachorro tá... Puta, vai achar, fica todo mundo mais oriçado, né? E aí o cara passou, no que o câmera passou, que ele botou a câmera de novo e começou a trilhar, ele pisou, mano. Mas era uma. E esse cara, velho, o Thomas, o nome dele, ele não sabia se ele vomitava, se ele gravava, se ele parava. Eu sei que o mínimo... Rafa, para, Rafa, segura esse cachorro, pelo amor de Deus, para. Mano, o cara pisou, mas tipo assim, subiu na canela dele, assim, velho. Mano...
Cara, é muito cheio. É muito zoado. De trilhar, eu lembrei uma peculiar que o cachorro conhece alguns odores de pessoas conhecidas, né? E engraçado, o Beagle eu acho que seria um cachorro interessante de mantrailing também. Só que ele é muito pequenininho, né? Mas de comportamento. Que eu tô com ele num mall que tem várias lojas diferentes. E ele deriva para uma loja de roupa, de móveis. E aí parecia um labirinto para ele, porque eram as cadeiras, sofá, não sei o que, ele vai no meio. E ele começa a puxar, eu falei, tem algum gato aqui dentro, que é o comportamento dele com gato. Ele adora trilhar bicho, né? E vai, vira pra cá, vira pra lá, fica em pé no sofá, vai lá. Chega no final, minha mulher tava naquela loja. Ele sentiu o cheiro dela, ligou o demônio, assim. Mudou completamente, não tinha ideia que ela tava lá. E aí ele foi indo, eu fui com a coleira atrás, falei, cheguei. É muito legal, né? Que é o valor, né? O bicho tá num lugar aleatório. Se fosse a minha voz, alguma coisa, ele muda o comportamento. Mas ele mudou pelo... E aí, hoje, a gente percebe que tem um ciclo em casa. Um sai pro treino, outro sai pro trabalho, não sei o quê. Se eu mudar alguma coisa da rotina e ele tava... 99% das vezes ele sai comigo, né? Mas se eu sair por um motivo e ela teve que passear e eu voltei antes para casa, a hora que ele chega no elevador, vira a chave. Que eu acho que é essa, o brilho no olhar que vocês veem no cão de Mantrailing, né? Do Buscapé, né? Que é a hora que ele acha o odor, parece que entrou capiroto no corpo, né? Sim, é um trator. O Google é um trator, cara. É um trator, tipo, cara, de sangrar a mão. Eu tenho, até hoje, né? Eu nunca usei a luva normal, né? O Jorge tem uma luva de Mantrailing e tal, mas eu não gostava, porque eu achava que ela era muito grossa e tal. E aí eu fui atrás de uma luva de peão. Aquelas de... Que ela é couro... de couro, né? Mas ela raspa não é, de couro. Ela não é aquele couro grosso, é um couro fino. Só que você sabe da história da luva de peão? É feita só um lado. Porque o cara não precisa dos dois lados. Quando você vai comprar, você não consegue comprar os dois lados. O cara só compra uma mão. Então ele compra 10 da mão direita, 10 da mão esquerda. Então eu me lembro que foi um parto de ouriço para conseguir achar direita e esquerda e do mesmo tamanho. Cara, essa luva eu tenho ela até hoje, ela tá rasgada na minha mão direita. O Google rasgou a luva da tração. Surreal. Muda muito. Um amigo nosso, Jefferson, que trabalha com Mantrailing nessas buscas de investigação da Polícia Civil, ele fala, falei, cara, mas como você tem a certeza que a pessoa estava ali, quando você não chega no ponto B ali, encontra a pessoa e fala, você vê. E aí ele me mostrou, você vê. O cachorro, é surreal. É claro pro cachorro que aquele odor daquele indivíduo estava naquele local ali. E o mais louco ainda é que quando você trilha muito com o cão, que é o que você vive com o seu cachorro, cara, você pega a nuance dele, tipo, nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. De você, cara, a respiração do cachorro mudou. Vamos continuar. Sabe? Coisa que você fala, caramba, como assim? Como que o cara leu isso no cachorro? E é quem tá ali vivendo, né? Direto com o cão. Eu tento no Instagram do Dexter jogar um pouco disso, assim, daquilo que a gente vai vendo do Dexter no dia a dia, tanto nas coisas de trabalho, quanto essas coisas da rotina dele, do pessoal ali. A gente tenta captar esses momentos e vai colocando lá. Super legal. Mas, mano, obrigado aí pelo convite. Obrigado por você, pelo seu tempo, obviamente. Imagina, é um prazer. Pelo seu conhecimento. Espero que a gente tenha ajudado alguém aí, né? Levado algum conhecimento para as pessoas. E, cara, vocês tem os cursos lá. Depois vê lá com o Thiago o que a gente pode fazer para colocar aqui para a galera que quiser acessar. Vou deixar os contatos de vocês. Mas, tipo, então um cupom aqui de desconto. A gente gera ali. Vamos fazer um cupom do Rafa aí fazer um cupomzinho pra galera acompanhar um curso de detecção e depois pegar um auxílio particular aí, né? Ajuda a dar aquela refinada ali, né? Vamos nessa. Eu tenho... Eles chamam de nosework lá na gringa, né? Procurar no Google, aí você vai ver, são esportes de cães de detecção do público em geral, não policial, cara. É a coisa mais sábia que eles fizeram. Aqui ainda não emplacou, mas é uma coisa que... Jorge tinha um projeto disso, né? Mas não...
Eu faço com amigos, né? Até uma coisa que eu tava falando do Dexter, ele ama a brincadeira de farejar, e toda vez que eu vou na casa de um amigo, eu peço para o amigo esconder, porque é um cenário novo, que ele não tem, nunca viu, e é um jeito de acalmar também o cachorro na casa do amigo, porque ele faz aquela busca, vai, indica, todo mundo dá risada, é um entretenimento à parte, né? Verdade. É o fininho que toca violino, né? Aí ele vai lá, indica, ganha a recompensa dele e vai pro canto dele lá. E aí você leva um peito de peru. Na bolinha. Na bolinha. Bom, gente, ficamos por aqui. Você tá esquecendo do negócio. Ah, é? Então você apresenta hoje para ele o presente que a gente tem para ele. Esse daqui, eu vou contar toda a história? Tem que contar, né? Tem, claro. A Anne, que é a esposa do Rafa, ela ganhou de uma cliente essa plantinha aqui. E quando a gente estava iniciando, né, o diálogo, a gente pensou, o que a gente pode dar para os nossos convidados? E daí, ele lembrou dessa plantinha. Essa plantinha é a plantinha da amizade. Então, da amizade, além da amizade da fortuna. Por que ela é uma plantinha da amizade? Porque ela floresce, ela brota muito fácil. Então, a gente... Então a gente leva isso para os nossos amigos, né? E a gente quer estimular que os amigos também façam. Então, já você vai ver ela brotando. Aí eu consigo transpor. Aí você vai transpor para um outro vaso com terra, areia, e aí você vai fazendo esse movimento da plantinha, até ela voltar a chegar aqui na gente. Demais, cara. Além de ser a plantinha da fortuna também, do dinheiro. Aí o que a gente fez? Colocamos aqui o nosso triálogo, né? E aqui tem a explicação de como você cuidar dela. Mas é super fácil. Não, mas é super fácil, ó, que nem a nossa fica ali, ó. Não é muito sol direto, né? Não é. 2 vezes na semana. Põe um pouquinho de água. A Agatha fala, né? Que a Agatha também participa aqui com a gente. Você pôs a mão, sentiu que ela tá meio sequinha. Um pouquinho de água. Rega ela até ela escorrer. E ela aguenta ali uma semana, 4, 5 dias. Que show. Esse é o nosso presente. Muito obrigado. Beleza? Aprender a fazer os brotinhos dela. Você vai ver, já ela já começa. E ela já tá no ponto, que ela já tá grande, né? Aqui já tá. O caule dela já tá grosso. Já ela já sai ondulado aí. E aí você consegue. Se você pôr no vaso maior, daí ela tem mais. Quanto maior o vaso, mais ela vai. Nossa, eu tenho em casa lá. A minha de casa veio num vasinho assim. Ela já tem 4 vasos. E nos 4 vasos eu já tenho... Já tem um brotinho. Agora na minha função de pai de pet, eu fui pro pai de planta também. Agora é pai de planta, mano. Mas ela é fácil de cuidar. Eu acho que o legal é levar essa ideia pra frente. E, cara, a gente tá... É muito mais a simbologia mesmo do que óbvio, cuidar, né? Mas a simbologia do tipo, ó... Não, você vai mandar uma foto para vocês depois, ela grandona no vasão. É isso. Daqui a 31 anos. Não, é isso, 31 anos. Gente, então a gente fica por aqui. Se você tirou uma sacada desse episódio, já sabe, escreve aqui embaixo. Além disso, o Lula vai deixar pra gente aqui, a gente vai colocar... Depois me manda, cara, o podcast que você comentou, me manda o link pra gente colocar aqui pra galera assistir, ouvir se quiser. Bacana. Sobre os gringos lá, que falam sobre detecção. Você falou alguns outros nomes, eu acho que seria interessante. Depois a gente pesquisa aqui, para te lembrar, da Paola. A gente colocar isso aqui na biografia do nosso episódio, para quem quiser se aprofundar. E também eu vou colocar o contato direto de vocês, que você me autorizar. Claro. Tá? Para a galera que tiver interesse em... Eu uso bastante o próprio Instagram do Dexter. Ali o pessoal manda inbox para... Desde pergunta de curso até pergunta de canil de Beagle, que o pessoal acaba se apaixonando ali ou para algum determinado trabalho. E às vezes, a gente, obviamente, né, são indicações coerentes, né? Teve uma colega ali que estava desesperada para trabalhar com Beagle. Eu falei, olha, para o seu trabalho, acho que vai um Cocker, cai mais como uma luva. Você falou de trabalho. Olha, eu quero continuar. Parte 2. Você já pegou, tipo assim, trampo meio de uma pessoa falar, cara, queria fazer um trabalho com um cachorro sem ser ligado à polícia? Tipo... Estamos com alunos na pós para isso.
Tem uma colega médica veterinária que ela está com uma ideia de um nicho bem específico, que eu vou te falar da hora que a gente desligar a câmera. Eu ia falar, não pode ser cadáver, né? O cara tem um cemitério. Vem aqui, deixa eu ver se o cachorro age aqui só pra Não, gente fazer é o que eu falei, quando você perguntou sobre área de trabalho, ser só policial, cara, é onde você enxergar. Vou dar uns exemplos de fora, né? O pessoal procura mofo de parede com cachorro, infestação por abelha em casa. As trufas são... Trufa, nossa, isso você vai ter que pôr obrigatoriamente. Quem deu a dica desse documentário foi o Jorge, dos cães de trufa. Cães de trufa é animal, né? Lindo aquele documentário. E ali a maior chancela do que a gente acabou de falar, que foi a virada de jogo para mim. O cão de trufa, ele não é um pet, ele é um filho do cara. O cachorro, ele mora na casa, ele come à mesa com o cara. São os velhinhos italianos ali. E qual que é o valor daqueles cachorros? Não tem valor. Não tem valor, né, cara? O cachorro, ele acha uma fonte de ouro enterrada ali naquelas florestas. Então você fala que aquele cão não é um cão de trabalho? Que é um cão que tem que ficar confinado no canil para ficar com o drive alto e para... Não. Eu acho que isso vai depender muito de raça também. Bastante. Você vai ter raça que vai ser melhor assim, melhor assado. Então não vai ter jeito. Você já teve proposta de comprarem o Dexter? Já... Ninguém é louco de... Não? Ninguém tem coragem? Não, ninguém tem coragem. Não? Eu já tive no meu Mali já. Não, num curso que eu levei. Ele tinha 7 meses. Óbvio, faz tempo. Ele tinha 7, 8 meses. Tinha um cara... Foi aqui em Franco da Rocha. Eu levei ele num curso, aí eu soltei ele. Ele já brincava, a gente já fazia faro com ele, mas ele não estava pronto, óbvio, né? Puxou de 7 meses. E aí eu soltei ele, tinha um cara de fora, olhou o cachorro e falou, mano, quanto você quer esse cachorro? Aí eu falei, cara, liguei pra minha esposa, falei, posso vender o Márcio? Não, cara, o Dexter tem preço, não. Né? Foi difícil não ficar com o filho dele já, mas aí acho que foi o melhor presente que eu pude dar para alguém, foi o Morgan pro Jorge lá. Tanto pelo que o Jorge cuida dele lá. A coisa mais legal do mundo é ver a foto dos cães de trabalho do Jorge, né? Porque são entes familiares que trabalham, né, cara? É diferente. Né? E você tem o Jorge, você tem os dois lados, né? Porque ele tem o cachorro do canil, né? E ele tem o cachorro de dentro de casa. E ambos trabalham. Que tem os que vão ficar com ele, né? E os que são os cães que acabam indo para clientes, né? Então tem o lance do apego também, tem. Mas você pegar o grupo deles dos cães de casa é bem grande, né? É gigante, né? É bem grande. Não, tanto que nem conseguiu levar tudo, né? A maioria ficou por aí. Mas estão lá super bem cuidados, né? Sem dúvida. Gente, então é isso. Nos vemos, nos falamos. Lembrando, terças-feiras, às 21h03. Se você ficou aqui, se você ficou comigo aqui até agora, o mínimo que você tem que fazer é fazer um print aí para postar no seu Instagram para a gente compartilhar. Boa. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais.